Eu não escuto. Tá sem som. Para mim também. Aí, galera, entramos no ar agora. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Uma homenagem nesse início aqui ao Marcão, grande Marcos Vicente, que está aí, que faz o projeto Autoban há muitos anos, mas estamos aqui para falar muita coisa sobre a cultura pop dos anos 80 e eu não poderia ter convidados melhores, né, para essa live de hoje do que essas três feras que estão aqui junto comigo. Primeiro, meu grande amigo está aqui, ó, tá do lado de cá aqui, ó. Então, vamos pelo lado de cá aqui. Sadi Omrich, burgomestre, baterista da banda Nenhum de Nós. Sadi, que é meu amigo há, sei lá, uns 10 anos e pouco, né? Tá mais. Sadi, muito obrigado pela sua presença, por participar aqui com a gente. Eu acho que vai ser bem legal o papo aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Pô, e é demais poder dividir a tela com essas três feras aí, né? Porque eu acho que a gente tem bastante coisa em comum e certamente vamos lembrar muita coisa bacana. E também não é só saudosismo, é referência. Na minha ideia é essa. Exatamente, é o que eu sempre converso com o Sadi, né? O Nenhum de Nós é uma banda que não parou no tempo, né? Não está lá nos anos 80. Fizeram muita coisa, começaram lá e vieram até então, né? Como várias outras bandas também. Aí, rodando aí para baixo, ó, Marcos Vicente, que há uns 30 anos mais ou menos, Marcão, eu te acompanho desde a época do Orkut, não é, no projeto Autoban, porque eu sempre gostei muito de anos 80 e sempre gostei muito de Kraftwerk, né? Então, uma coisa junta com a outra. Marcão, obrigado pela sua presença aqui com a gente também, pela sua participação. Vamos falar muito de anos 80, né? Isso aí, muito obrigado pelo convite, também estou muito feliz de estar com vocês aqui. Os três feras aí, para a gente relembrar um pouquinho da clássica década, né, musicalmente falando. E também teve muita coisa legal, não só nas músicas, como nos filmes, né? Marcou demais a nossa infância e adolescência, com certeza, os anos 80 foram inesquecíveis. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí, vamos falar de bastante coisa, inclusive do Kraftwerk, se você quiser falar também, eu sou muito fã do Kraft, sem dúvida. Não, eu sei, pô, te acompanho há muito tempo. Aliás, durante a pandemia, nós estamos vendo aqui em casa direto e meu pequenininho que você viu aqui, de 8 anos, fica te imitando aqui, viu? Falando, aí, galera, o Ursulão e tal, gosta muito também. Um barato. A live eu estou fazendo aí para a gente tentar diminuir a distância, porque são 21 sábados sem festa por enquanto, né? Então, a gente faz a live todo sábado no mesmo horário da festa para tentar... São 27 anos de festa, né? Então, tentando manter aí em contato com as pessoas, que o pessoal... 27 anos acontecendo todo sábado, né? Então, esses 21 sábados a gente está fazendo live aí para manter o contato com o pessoal, para enfrentar um pouquinho a dificuldade da quarentena, né? Acaba sendo uma diversão aí também. Isso aí. E aqui embaixo, ó, Luiz André Alzer, meu colega jornalista, com muito prazer estar aqui também, uma honra para a gente. Luiz que escreveu, daqui a pouco nós vamos mostrar aqui, ó, dentre vários outros, três mais voltados para os anos 80, né? O Almanac dos anos 80, A Vida Até Parece Uma Festa, que é a biografia dos Titãs, e depois um puxadinho do Almanac dos anos 80, não é isso, Luiz? Obrigado pela sua presença, prazer ter você aqui com a gente também. Pô, super prazer, Daniel, adorei o convite, a gente falar do Almanac é sempre legal, falar dos anos 80 é bacana, e com duas feras aqui do lado, isso é espetacular. Eu adoro Nenhum de Nós, não estou falando isso para rasgar seda, não, gosto muito mesmo, acho uma banda que uma personalidade absurda, o que é muito difícil, né? A banda manter uma personalidade ao longo de 30 e tantos anos, né? E a Autoban, rapaz, olha que coisa,
a gente lançou o livro, o Almanac, em São Paulo, na Trash, né, que era também uma festa. Eu não sei nem se a Trash ainda existe. Não existe? Não, acho que eles pararam. Eu acho que eles pararam 1 ano e meio atrás. Eu não tenho a data exata, mas eu acho que foi abril do ano passado. Eu não tenho certeza. Mas você sabe que houve um flerte na época para a gente fazer o lançamento na Autobahn. Foi uma decisão da editora na época, eu não lembro por que a gente foi parar na Trash, mas a Autobahn era referência também de festa. Acho que foi a primeira festa com regularidade, né, dos anos 80. Aqui no Rio teve a festa Ploc, que ficou conhecida também, né, mas ela é bem depois. Ela já surge uns 6, 7 anos depois da Autobahn. Enfim, prazerzaço estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado mesmo pelo convite. Beleza, vamos falar muito aí sobre anos 80. Sadi, já que você puxou a fila aí aquela hora falando sobre os anos 80, não é só uma questão de saudosismo, né? E eu concordo com você, eu acho que a gente puxar lá os anos 80 de volta, e hoje muita gente tem feito isso, até paralelamente a muita coisa que está acontecendo hoje, né? Então, a gente acaba puxando lá de volta aos anos 80 para lembrar de uma época, né? Uma época boa e tal. Mas não é só saudosismo, é referência também, né? Justamente isso, referência com o que vem hoje, né? Paralelamente, né? Pois olha só, voltando um pouquinho, assim, a fita lá para os anos 80, quando a gente estava começando a nossa formação musical antes da banda, o que a gente estava escutando? O que estava, de certa forma, fazendo na nossa cabeça? Uma boa parcela era uma MPB de qualidade, com poesia de qualidade, né? E começando a rolar algumas coisas de rock nacional, que, sem ser o pastiche, pastiche não no sentido negativo, mas o rock brasileiro dos anos 60 era muito cópia. Pouca coisa que trouxe de novidade. Aí, nos anos 70, teve a resistência, nos anos 80, parece que essa receita começou a funcionar. E uma coisa que, para mim, aqui no Brasil, e inclusive para o Nenhum de Nós, fez muita diferença, foi o Rock in Rio 1, como um marco de ver que isso podia dar certo como negócio, como empreendimento, como cultura, como renovação, né, de alguns valores. Marcão e o Luiz, vocês podem também ir entrando aí na conversa, não tem nada pautado, não. Tá pautado, mas nem tanto. A gente vai batendo papo aqui. Não, e pegando uma carona no que o Sadi falou, acho que quando início dos anos 2000, as pessoas começaram a olhar para trás um pouquinho, né? E aí foi quando, nos anos 80, as pessoas olharam e falaram, olha, aquele movimento ali não foi simplesmente uma bobagem, um excesso de cores fortes. As pessoas começaram a finalmente usar os anos 80 como referência. Na música, se a gente pegar, já que falamos da MPB aqui, os anos 70 talvez tenham sido ali de Tropicália, né? Muito forte a Tropicália. Os anos 60 talvez Jovem Guarda, Bossa Nova, né? Cada um na sua praia. Mas se você olhar hoje para trás, vamos ver qual é o movimento musical que foi realmente importante no Brasil nos anos 80, sem dúvida nenhuma é o rock, né? Eu acho que isso hoje é incontestável. Mas talvez durante um período ali nos anos 90, ainda na entrada dos 2000, ainda existia um certo deboche com os anos 80, né? Com o que se foi feito. E, na verdade, não foi isso. O Rock in Rio chancelou, sim, né, os anos 80 como negócio, mas eu acho que a turma brasileira que fez, aí seja no Sul, com Nenhum de Nós, Engenheiros, Garotos da Rua, em outras praças, né, em Minas foi um pouquinho depois, né, que teve o Skank, Patufu, Jota Quest, mas em cada área, cada região do país, a gente foi muito bem representado. Tanto é que hoje é um movimento muito sólido, né? A música dos anos 80, é impossível você hoje buscar uma referência na música dos anos 80 que você não passe necessariamente pelo rock. Bom, vamos falar também aí, porque eu achei legal, inclusive depois era legal, Sadi, comentar mais da história e contar histórias diferentes, coisas de bastidores aí, para a galera ficar sabendo mais da história do Nenhum de Nós. Acho que é legal para todo mundo ter acesso, porque a gente que conhece mais sabe de algumas coisas, mas o pessoal que está assistindo
É legal saber mais dessas histórias. Mas eu concordo com vocês dois, eu acho que o rock no Brasil chegou por limitado atraso, mas tem a ver com a situação que a gente vivia aqui na época da ditadura, né? Na verdade, quando começa a abertura, ali começa a chegar o rock no Brasil, começa a ter manifestações musicais muito mais amplas, de uma forma independente, inclusive muitas bandas começaram de uma forma independente. Acho que esse é o grande legado dos anos 80, foi assim, final de 82, começo de 83, começam a surgir várias bandas. Eu acho que essa foi a grande marca, principalmente o Rock in Rio, que foi, logo quando acaba a ditadura, tem o primeiro Rock in Rio, né? Isso mostra bem como estava começando uma nova energia musical no Brasil, né? E, assim, são N bandas, incontáveis bandas, seja de New Wave, seja de rock, teve o New Wave nacional também, né? As bandas que incorporaram a New Wave, então eu acho que isso marcou demais a década de 80, falando do meio nacional, claro, internacionalmente também tem muita banda que eu gosto, mas colocando o momento nacional, eu acho que aquele momento do final da ditadura é onde começam a surgir as melhores bandas, até hoje, para mim, foram as melhores bandas que surgiram, foram dos anos 80. Sadia, até para você comentar isso aí também, sobre o que o Marcão falou, estava até com uma pautinha aqui, e a primeira coisa que eu ia falar era justamente a questão da ditadura. O Brasil vinha num período extenso de ditadura, e todo mundo muito travado, de repente a coisa abriu de uma vez, e aí vieram centenas de bandas, vamos dizer assim, porque a gente se lembra sempre aí de nenhum de nós, Paralamas, Biquíni, que já viram, não sei o que e tal, mas na esteira dessas bandas vieram outras centenas de bandas que também não aconteceram, né? Ou aconteceram com uma música e tal. Você acha que isso tem um pouco a ver com a época da ditadura também? Da turma tá muito assim, depois extravasou? Primeiro de tudo, defina a ditadura, né, Daniel? Não, olha só, quando eu falo que na nossa cultura musical as coisas foram acontecendo, imagina que o Tedi, o qual do nenhum de nós, o Carlão e eu, éramos colegas no colégio, tá? No ensino fundamental e médio, certo? E a gente já tinha uma vivência musical, não tocávamos, não tinha banda, nem projeto, nem nada, mas tínhamos uma vivência musical. Então a gente começou dentro do Grêmio Estudantil, que a gente acabou se elegendo e tal, dentro do Grêmio, a gente fazia atividades musicais e começou com o resgate da Rádio Dourense. A Rádio Dourense nada mais era do que um amplificador, um picape e 2 caixas de som no pátio. Então, no recreio, a gente ia lá pro pátio, todo mundo reunido, exatamente, um pouquinho antes disso aí, mas muito pouco antes. E a gente, então, trazia as novidades. Isso era quase sempre que rock and roll. Então, desde do hard rock, aí eu estou falando do final já dos 70, né? Até o início assim, do punk, pop-punk, a gente estava fazendo esse tipo de proposição na escola. E aí, numa Semana da Pátria, lembra quando a Semana da Pátria na escola era respeitada, fazia as filas e cantava hino, né? A primeira coisa de manhã, acho que em BH não era diferente, né? Sim, no Brasil inteiro. Então, a gente fazia uma hora cívica, aí no recreio, em vez de tocar rock, a gente tocava e cantava. E a gente distribuiu então um folheto com uma letra e fomos cantar no recreio a canção Roda Viva. Nós tínhamos ali 16 anos, 15, 16 anos, né? E fomos cantar Roda Viva e daqui a pouco veio o diretor da escola que estava recebendo algum órgão oficial, alguma entidade governamental pedindo para parar com aquela atividade subversiva. Então, olha onde é que nós andávamos naquela época, né? Eu vou fazer um parênteses grande e vou chegar no nosso terceiro disco, Estranho. Estranho é um disco onde tem assim, a primeira vez que a gente assumiu de verdade o acordeon. Tinha o Borghettini participado do segundo disco, teve um som de acordeon no primeiro, mas entrou Luiz Carlos Borges como convidado tocando 5 faixas. Esse disco tinha uma faixa chamada Estranho. A gente chegou numa rádio para divulgar o disco e a faixa Estranho estava arriscada. Porque os agentes iam... Entendeu? Porque aí tinha também a política ideológica da religião, porque a letra fala que é estranho como eu perdi a fé
é estranho, como é estranho encontrar um nome. Então, tem várias maneiras de censurar. A gente sofreu censura da ditadura e da religião. A gente não pode deixar que isso volte a acontecer. A ditadura estava a ditadura estava meio que já meio trôpega ali, mas ainda tinha aquele resquício, né, dos anos 70 de você ter uma patrulha muito grande. Eu lembro que o disco dos Titãs, né, saiu com bichos escrotos, com selo na capa, proibida a radiodifusão. Várias bandas tiveram isso, Léo Jaime teve isso, um monte de gente teve isso. Disco da Blitz, né? E o muito legal dessa época é que as rádios rock, né, aqui no Rio tinha a Rádio Cidade, que era muito forte, a Transamérica também era uma rádio muito importante aqui, além da Fluminense, claro. Era um rádio que... Pois é, o Luiz Antônio é um grande amigo meu, inclusive. Essas rádios, elas peitaram a ditadura, elas tocavam, não tinha essa de botar pi no palavrão, não, ela tocava mesmo, né? Então, isso foi muito bacana, porque foi a primeira geração em 20 anos que pôde peitar um pouco, né, essa patrulha excessiva que tinha, porque sabia que não tinha mais, abriu o bueiro e todo mundo saiu, então não tem mais essa de você ter que se controlar no que você vai falar. Isso foi na música, foi na televisão, foi no cinema, né? Acho que a música talvez seja um maior emblema disso, mas essa patrulha da ditadura, ela estava já nos últimos, né? Estava nos últimos suspiros ali. O Marcão, eu até ouvi você falar sobre isso outro dia também, na live do Autobahn, que o pessoal está puxando muito para os anos 80 também, pela qualidade musical de muita coisa de hoje, né? Assim, hoje as coisas estão tanto quanto complicadas. A gente pega as bandas antigas, como Nenhum, como Paralamas, como Barão, que está por aí, a turma toda, que continua gravando, né? Porque o de hoje, né? O que eu acho muito interessante, que eu acho que as pessoas também têm essa sensação, é que os anos 80, as bandas que nasceram nos 80, elas têm discografia, ela não é só uma música, assim, pode ter feito poucas de sucesso, mas a banda continuou trabalhando e fez uma discografia sensacional. Hoje em dia surgem muitas One Hit Wonders ao pé da letra, mas que a banda nasceu uma música, ou vai mudando de banda, vai mudando de nome e tal, mas nos anos 80 você pega, sei lá, Legião, Nenhum de Nós, The Smiths, The Cure, Depeche Mode, New Order, né, internacionalmente também falando, são bandas que têm discografias enormes, então eu acho que isso também é um grande diferencial, porque são bandas que continuaram fazendo um trabalho legal, e que o cara quando conhece, pessoa que frequenta o Autobahn, eu vou lá, toco, porque o Autobahn, como são 27 anos, a gente não toca só a baba, né, não toca só os mega hits, senão você vai cansar o público e tocar 27 anos todo sábado só os mega hits. Então solta um lado B lá do Human League, um lado B do Nenhum de Nós, né? A gente solta alguma música que não é o mega hit, e a galera vem, pô, aquele calmo que tá isso, a galera, pô, precisa ouvir. É legal, porque a gente apresenta e mantém a cultura viva. Eu acho que é uma das coisas mais legais é isso, a pessoa fica interessada em ir atrás de outras músicas, e até gente nova, gente de 18, 20 anos, 22, que frequenta a festa, acaba se apaixonando e querendo ir atrás de outros materiais. Eu acho isso muito legal. Daqui a pouco nós vamos passar um pouco para outras facetas também da cultura pop, né? Saiu um pouco da música também. Aliás, o Almanac me faltou bem aqui, viu, Luiz? Mas, Sadi, já que você viveu muito bem essa época aí, quando é que foi que vocês sacaram, assim, falando, o negócio realmente agora vai? Assim, no caso, com Nenhum de Nós, né? E isso provavelmente aconteceu com outras bandas também, né? Pois então, a gente... Depois dessa época da escola, que a gente tinha essa vivência musical, fomos para a faculdade, e aí a gente começou a acompanhar um movimento do rock argentino também, que o rock argentino no início dos 80 foi muito forte, depois de um duo quase folk, que era o Sui Generis, né? Veio uma banda chamada Seru Hiran, que é uma banda, cara, que, assim, quando se ouvia na época, parecia quase um Queen, cantado em espanhol, era um negócio muito bacana, que era do Charly Garcia, doido que está aí até hoje fazendo doideira, né? O Pedro Aznar, né, que depois tocou com o Pat Metheny, tocava nessa banda também, Seru Girán, tocava baixo, e então a gente tinha essa vivência com o rock, e o Carlão tinha uma guitarra. Isso, na época, era uma coisa, né?
era um esforço muito grande, porque não tinha instrumento fácil para comprar, os que tinham no Brasil não eram muito legais, na época não podia importar, mas ele tinha uma guitarra nacional mais legal, e ele já tinha ensaiado e feito 2 shows com um tal de Humberto Gessinger. E a gente tinha uma jogada muito ligada também ao folk aqui do Sul, com os Almôndega, que era o Cleito e Cleidia, e aí, com o Rock in Rio 1, então se viu que era possível fazer uma banda, a gente, não, então agora a gente vai fazer uma banda, porque a gente curte muito rock inglês, né? Curtia muitas coisas em comum, claro, David Bowie, né? Eu me lembro da gente ficar extasiado quando uma vez aqui no Bar Ocidente passou um vídeo do Echo and the Band, foi uma coisa assim que foi uma revelação, foi revelador para nós. Depois fui nos shows do The Cure aqui, fomos. Então isso tudo começou a nos contagiar de um jeito que a gente chegou assim, cara, a gente tem alguma coisa para dizer, né? Quando passou o Rock in Rio 1, e aí tem um lance muito bacana que eu fui nos 3 últimos dias no Rock in Rio 1, e até era uma brincadeira. Bem, Rui? Opa, Rui não. Não, o Rui apareceu aí. Apareceu o Ruizinho aí. Luiz, os 3 últimos dias tinha Queen no auge, né? O Queen foi um show inesquecível. Não era a melhor formação, mas o show do Yes foi bom demais. A Nina Hagen foi um baita show. Ele baterista, um débil mental, né? Bom, você vai começar a falar, mas o mais legal é que assim, o Teddy e o Carlão botaram pilha, não, vamos no Rock in Rio, nós temos que ir no Rock in Rio e tal. Eu digo, não sei, velho, tem que conseguir grana, tem que conseguir um jeito de ficar lá no Rio, não dá para pagar hotel e tal. E aí ficou aquela pilha, aquela coisa, e no fim das contas eles não conseguiram dinheiro, e eu tinha cantado bem, e tinha um amigo no Rio, fiquei na casa dele e consegui ir no Rock in Rio, e nunca imaginaria, nunca, nem no meu mais louco devaneio, né, que no Rock in Rio 2 eu estaria no palco do Ahá, Information Society, Dave Gibson, capital, dia 26 de janeiro. No foi Rock a penúltima in Rio 2, noite. Então, eu estava lá nessa noite, cara. Parece que eu estou falando aqui porque é tietagem. Não é tietagem, não. Eu estava nessa noite, se eu não me engano, foi a penúltima noite do Rock in Rio 2. Tinha o Information Society. Acho que o RPM, o Paulo Ricardo, agora eu não vou me lembrar, que cantou também nessa noite. E eu gostava muito do Information Society, eu gostava demais. Então, foi o meu norte ali. Mas foi... E no Rock in Rio 2, olha que curioso, a única noite que eu fui, todos os outros Rock in Rios eu fui mais de uma noite. Mas no Rock in Rio 2 eu só fui nessa. Então, olha que bacana, né? E foi o primeiro show que eu vi do Nenhum de Nós, foi no Rock in Rio 2. Olha só, e, cara, a gente lembra muita coisa. O RPM tocou nessa noite, ele não estava escalado, mas só que na noite anterior tinha dado um temporal. E aí interromperam o show, e aí ele tocou depois do headline normal do dia 26, aí tocou RPM, não me lembro se era o Happy Mondays, quem é que estava lá, tinha uma outra banda. Happy Mondays. Agora, tem um lance muito legal, que é o seguinte, a gente abriu, a gente foi a primeira banda a tocar, e estava muito legal, a gente teve a participação do Jairo Matos, o ator gaúcho, que estava na Barriga de Aluguel, e aí nós tínhamos uma música na novela, né, que era sobre o tempo. A gente vendo a galera, assim, vendo o Maracanã lotado, com 80, 90 mil pessoas, e a gente tocando Camila, e tu vê as pessoas desse tamanhozinho lá no fundo, na arquibancada de cima, assim, pulando, cantando, gritando, foi bom demais. E depois do serviço feito, fui brindar com a galera e fui conhecer as bandas. E aí eu entrei no camarim do Information Society. E os caras me receberam super bem, a gente conversou, eles estavam relax, ainda demorar um pouco para entrar no palco e tal, e ainda na hora que o produtor veio me pedir licença, que eles iam entrar e tal, ainda ofereceram alguns estupefacientes, assim, rápidos, né, mas a galera muito do bem, e seguiu o show deles, a gente naquela onda, e fazendo uma comemoração forte, e aí no fim, velho, na hora de ir embora, que terminou tudo,
as bandas vão para os seus ônibus. Muitas bandas já vão mais cedo, mas a equipe técnica está com um ônibus lá, e a gente estava lá. Eu saí num goró, velho, do camarim do Rock in Rio, e primeiro passei pelo Roberto Medina e bati no ombro dele e falou: pô, tá legal a festinha, hein, Roberto? Larguei. E os seguranças me olharam, não acreditavam que eu estava falando assim. E depois, eu, no gramado fora do Maracanã, tive que fazer um pit stop ali, e depois eu levantei e entrei no ônibus errado, que casualmente era do Information Society. Então, a história desse Rock in Rio dá para lembrar. Boa história. O Information Society eu assisti 3 vezes aqui em BH também, uma banda que o Marcão sempre elogia, o Kurt Harland, né, o Marcão? É que assim, ele tocou 3 vezes como DJ convidado na festa Autobahn. E a primeira vez foi muito ruim porque ele não quis atender o público, ele achou, tipo, devia ter umas 500 pessoas, se eu assinar um disco vai ter 500 para assinar. E não tinha 500 discos para assinar, era uma balada, tinha 2, 3 conveniam lá. Achei frescura demais dele. Então por isso que a gente dá risada da simpatia, porque as outras 2 vezes que ele voltou, ele acabou voltando para tocar um pouco mais tranquilo, mas essa primeira vez ficou muita gente revoltada, que o pessoal dava o disco e ele recusava e tal, eu não sei o que estava dando na cabeça dele, então ficou uma coisa meio chata, mas depois a Tatiana tá até rindo aí, porque ela lembra dessa cena, né? A Tatiana estava lá nesse dia e viu como a simpatia dele, mas tirando isso, eu gosto muito da banda, eu gosto demais do Information, banda que marcou muito ali o freestyle dos anos 80, né, principalmente começou em 84, né, os primeiros singles deles, mas estourou mesmo em 88 aqui no Brasil, né? Information foi um show com o Concan aqui no Mineirinho. Olha só. E tem uma coisa que eu sempre me perguntei por quê, nos anos 80, claro, nos anos 70 tinha as bandas posers que tinham bastante isso, mas tinha muito artista blasé nos 80, né? Não entendia por que os caras eram assim, sinceramente. Aí tem, eu acho que em todas as épocas, né, Sadi? Não tem muito... Cara, não sei se... mas é uma memória que eu tenho, assim, pô, por que os caras têm essa pegada, assim, de não querer muito contato? Acho que um pouco daquela estética dos anos 80 consagrou, assim, um certo momento, uma estética meio, sei lá, meio dark, meio soturna, então não podia estar sorrindo muito, não, uma parte da galera, claro. Aliás, depois, quem quiser, procure aí, tem umas fotos do The Cure, quando eles vieram tocar no Mineirinho. Eles vieram no Brasil, se eu não me engano, foi 83, eu acho. 86 eu fui no show, fui em 2 shows. E eles vieram tocar aqui em Belo Horizonte e o empresário não tinha o que fazer com eles porque eles iam embora só no outro dia. Então levou os caras para Congonhas. E aí tem os caras na cidade histórica de Congonhas, aqui perto dos Profetas, do Aleijadinho e tal, tudo com aquelas roupas góticas, não sei o que, um sol de rachar e os caras lá do lado, lá, ó. Aquelas caras. Altas fotos. Tem por aí. Mas já que a gente entrou nessa parte aí de Information Society, Concan e tal, é uma parte que eu sei que o Marcão gosta muito também, o Luiz também, pelo que já mostrou aí do Information, né? E o Sadi também, porque até eu sei de onde que a Camila foi inspirada, né? De onde o riff da Camila foi inspirado, o Sadi já me contou. Então, assim, nos anos 80 também vem muita banda eletrônica, né? E aí vem, eu acho que os equipamentos dão um boom, né? Os equipamentos eletrônicos, que o Kraftwerk já vinha lá no final dos anos 60, 70, experimentando muita coisa, mas nos anos 80 o eletrônico tá um boom, né? Então aí parece que todo mundo resolve comprar e aprender a mexer, teclado, bateria eletrônica, guitarra, e aí vem RPM, um monte de coisa. A música eletrônica nos anos 80 também deu um boom, né? Eu acho que é um grande legado da década, né? Porque até aquele momento, até o Autobahn, que é o álbum do Kraftwerk, primeiro de ter divulgação internacional, em 74, por isso que é o nome da festa, inclusive, que a gente tirou daí, porque ele influenciou dezenas de bandas dos anos 80. Até aquele momento, a maioria das músicas era baixo, guitarra e bateria. Até aquele momento, o rock era guitarra, baixo e bateria. Quando o Kraftwerk começa a tirar 300 timbres de um sintetizador ou samplear barulhos de uma bolinha de gude caindo num cano de ferro e transformou aquilo em música,
né, em timbre. Então, eu acho que essa revolução é um grande legado mesmo, porque muita gente... Tá sério, hoje em dia é usado para o bem e para o mal a música eletrônica. Exatamente. Esse é o lado ruim, mas nos anos 80 isso foi revolucionário, porque o cara tinha ali, sei lá, milhares de timbres para colocar na música, então isso foi uma revolução. E aí começou a surgir, foi o Kraft primeiro, mas logo depois veio o Ultravox e Human League lá em 77, na Inglaterra, né? Um pouco depois veio o OMD, New Order, Depeche Mode, até o Joy Division abriu os shows do Joy com Kraftwerk, né? Todo show do Joy começava com Kraftwerk, era a abertura do show, né? Pouco antes da banda entrar no palco, sempre tocava Kraftwerk, que era uma escolha do Ian Curtis mesmo. E aí, a partir dali, começaram várias bandas. Aí teve o boom mesmo, acho que em 81, quando o Human League é a primeira banda inglesa a liderar o top americano desde os Beatles. Fazia 11 anos que nenhuma banda inglesa liderava o top americano. Então, quando o Human League volta com Don't You Want Me, fazendo música eletrônica, depois veio a segunda foi Shout, do Tears for Fears, depois em terceiro foi Sweet Dreams, do Eurythmics. Aí começou uma sequência que os caras nem contavam mais. Aí foi, inclusive, chamada de a segunda invasão britânica, né? Que as bandas americanas eram mais acústicas e as bandas inglesas eram mais eletrônicas. Então foi quando teve essa segunda invasão britânica que o pessoal localiza. Mas vocês não acham que aqui no Brasil isso não aconteceu tanto? Eu lembro de algumas bandas que usaram bastante o eletrônico nos anos 80. Você falou do RPM, é verdade, o RPM usou bastante. O Zero também foi uma banda que usou muito eletrônico, né? Metrô também. Mas no Brasil isso não, se a gente for juntar, não tem um time muito forte, né, de bandas que apostou no eletrônico. Isso ficou mais fora mesmo, né? Com algumas exceções em alguns discos, tudo mais. Sim. Citar só duas. Eu digo das bandas que se consagraram, né? Claro, certamente teve bandas, algumas bandas que não tiveram uma explosão nacional, provavelmente usaram. Mas, assim, bandas que se consagraram foram muito poucas. Eu não lembro de muitas bandas brasileiras. E essas que nós estamos citando, elas fizeram uma junção, né? Colocando elementos eletrônicos no meio do rock. Mas, por exemplo, teve Tecnoar, que é uma dupla que pouca gente conhece, né? Mark Riley e Philip Ashley, os caras até de São Paulo aí. E teve também uma outra que tocou aqui em Belo Horizonte até, que fez pouquíssimo sucesso, que é Que Fim Levou Robin, que é uma banda muito doida, assim, muito estranha e tal, mas que era bem eletrônico também, né? Sabe que muitas bandas, então, usaram durante um tempo. O Capital Inicial, lembro que teve uma fase eletrônica, e eu acho que o resultado que teve comercialmente acabou meio que dificultando levar adiante no nosso mercado, porque não rolou aquela época do Capital eletrônico. O Sadio, nenhum nunca pensou em dar essa flertada com o eletrônico, não? A gente já teve usando algumas demos, porque tem várias maneiras de usar eletrônico. Algumas são se nota bastante, né? Porque o ritmo é propositadamente quantizado, e é isso aí que muitas vezes se quer, e eu acho super legal, né? Nenhum teve a influência de várias bandas dessa época, inclusive, como eu te falei, a batida levada de bateria de Camila inspirada em New Order, né? E a gente tem um disco chamado Conto de Água e Fogo, que tem uma canção chamada Corrente, que tem uma citação separada das modas. Da moda do Kraftwerk. Da moda do Kraftwerk. E a gente tem algumas demos que a gente chegou. O Teddy sempre curtiu muito essa estética, né? Mas aí não era uma coisa que a banda fechasse questão. Então, tanto que o Teddy tem um CD que ele lançou solo chamado Lupicínio, né? Que é canções do Lupicínio Rodrigues com loops, né, eletrônicos. Então, ele deu vazão um pouco a essa coisa da eletrônica na música, porque o Nenhum ainda sempre teve esse lado mais acústico e mais pop rock ligado às bandas oitentistas da Inglaterra. Alguém lembrou bem aqui o The Fala, né? Saiu The Falls, mas era The Fala, provavelmente. The Fala. Né? Que realmente esse era um expoente mesmo. Esse talvez tenha tido uma carreira mais, né? The Fala que é vizinho aí, vizinho, né? Educar o doido, né?
o De Fala, ele tem um papel importante na história do Nenhum de Nós, porque a gente tinha tocado em 2 bares, bar de amigo, é claro, porque banda que não toca cover, que não toca baile, só toca em bar de amigo, porque sabe como é que é. E aí um cara lá, um advogado, parabéns aos advogados, hoje dia do Pendura, né? Um advogado que empreendeu num clube, um clube de praia aqui, clube da Praia do Imbé, uma praiazinha pequena, mas tinha um clube e tal, o pessoal frequentava, faziam boates no clube, faziam... Aí foi um projeto que era nos 8 sábados de verão, uma banda nova e uma banda já mais conhecida. E por algum motivo, nós, com uma carreira de 4 shows, fomos parar na noite do De Fala. Tá? A gente ensaiava pra cacete, para fazer legal. A gente meio que tinha medo do Educar, que o Educar andava de saia, com uma tampa de vaso na cabeça. A gente, muito legal e tal. E a Biba, a baterista, cara, era muito bacana, porque o baterista sempre é meio chato, não parece que Biba, nesse show aí, para agilizar, posso usar a tua bateria? Ela só me olhava e fazia assim. Tipo assim, me pergunta, claro, né? E aí, o que acontece? No sábado tinha lá Nenhum de Nós às 10 horas e De Fala pela meia-noite, na Sociedade de Amigos da Praia do Imbé. Só que a gente conseguiu, eu tinha uma Brasília, botamos tudo na Brasília, em cima, bagageiro e tal, e a gente conseguiu um apartamento de um amigo numa praia próxima, que era Atlântida, próxima, mas nem tanto. E a gente passou o som, fomos na praia, tomar banho, se arrumar para voltar. Era assim, ó, por absoluto descuido e inexperiência, nós chegamos no clube às 11h15, 11h20 da noite. Estava marcado para as 10, nós abriu De Fala. E a gente chegou, descemos para Brasília, deixei a Brasília no meio da rua, apavorado, e aí a gente ouve e está tocando De Fala já. Puta aqui, nós vamos acabar a carreira assim no 4º show, porque imagina, né? Então aí a gente, eu chamei o cara lá, chamei, Ivan, por favor aí, ó. Eu tinha feito acerto, tirei o cheque da carteira, era 5 mil cruzados novos. Tirei o cheque da carteira e falei assim, ó, cara, desculpa, eu não vou nem te mentir, não vou desculpar, simplesmente perdemos a aula. Lamento. Não estamos amarelando nem nada, a gente queria tocar e tudo, mas aqui, cara, desculpa, tá aí, pastor, já era. E ele chegou assim, não, só um pouquinho, deixa eu falar com o empresário do De Fala lá, segura aí, falar com o cara. E eu esperei, né? E todo mundo já puto, gritando uns com os outros, a culpa foi tua, tu que demorou no banho, aquele negócio, né? E aí volta os dois, e os caras falam assim, vocês estão prontos para tocar? Estão em condições de tocar? Eu digo, não estamos, cara, estamos com uma tesão do caralho, mas fizemos uma cagada monstra. Aí ele me devolveu o cheque, não, toma aí, fica tranquilo, fica relax, depois que o De Fala terminar, vocês tocam. Mas, puta que pariu, que virada de jogo. Exatamente, tchau, De Fala. Cara, no fim do show do De Fala, o Edu termina e fala assim, pessoal, fiquem aí, que a noite hoje está recém começando, que agora vai subir no palco uma nova banda, mas uns amigos nossos do Nenhum de Nós. Uma generosidade que eu não esperava do Edu. Né? O Edu era um tipo Word, assim, né? Claro que depois a gente ficou amigo, até pelo seguinte, o empresário do De Fala, como já tinha desproduzido o show dele, já estava relax, ele sentou para tomar uma cerveja e ficou olhando a banda nova atrasada. E gostou. E veio falar conosco depois do show. Ô, gurizada, vocês têm empresário? Eu digo, não, nós temos um amigo que produz, nos ajuda, mas não é o empresário. Porque, de repente, eu curti a banda, vocês têm fita demo? Não temos. Então, vamos gravar uma. Reunião no bar do Beto, segunda-feira. Eu digo, caceta. Cara, nós entramos atrasado no palco e saímos com o empresário. Esse empresário que De Fala é o Luiz Antônio Meira, irmão da Biba Meira, baterista, não é? E é o empresário do Nenhum de Nós até hoje. Olha.
Sadi, deixa eu só fazer uma mistura aqui agora, vocês vão entender porque que eu vou falar de 3 aqui, ó. Você está dando para todo mundo ver aí, ó. Que vinil, né? Tá no fundo aqui o Marcão, o Kid Vinil, que é o Sadi. O Marcão, numa época, parece o Teddy, com o cabelo meio Chanel, assim. Sim, o Marcão, o Sadi tem uma história com o Kid também, que daqui a pouco ele fala, e você recebe muitas pessoas para discotecar, né? Vamos dizer assim, lá no projeto Autobahn, inclusive internacionais, né? Front, Information, você falou agora há pouco, e o Kid Vinil sempre ia lá também, né? Você fala muito dele, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essas passagens dessas pessoas pela discotecagem lá. Então, o Kid é uma amizade bem antiga mesmo, e eu lembro que era o aniversário de 9 anos da Festa Autobahn em 2002, em junho de 2002. Aí a gente pensou, vamos chamar alguém forte aí? Eu falei, pô, sou fã do Kid, vamos, né, ter uma atração especial. Foi a primeira vez que o Kid tocou, em junho de 2002, na festa de 9 anos do Autobahn. Aconteceu que ele gostou muito, o público também gostou demais, a gente tocou algumas músicas que eram referências dele e tal, e aí ele ficou super feliz com a receptividade do público. O Kid, ele não tá como DJ, né? Ele fazia rádio e ele tava com a banda ainda, fazia shows, mas como DJ ele acabou gostando da experiência e já combinou, posso vir mês que vem? Vai. Aí, de repente, ele virou residente. Começou a tocar todos os sábados, ficou durante 15 anos tocando todos os sábados, só não tocava quando ele tinha show do Magazine ou quando ele estava fazendo show no Geração 80, né? Todos aqueles shows. Então ele tocava 3 sábados por mês, em média, 2 a 3 sábados por mês, tocando como residente na festa. E foi uma coisa assim, o carinho do público com ele também gostou muito do público, virou uma coisa que não parava mais. Ele curtiu demais, então todo sábado ele tocava no Autobahn. E foram 15 anos de muita amizade. Aí, numa época, acho que foi em 2004, né? Ele estava com o programa de rádio na Brasil 2000, a Hora do Rush, que era das 5 às 7, todo dia. E aí ele acabou me convidando para fazer de sexta. Como o Autobahn era de sábado, né? Então de sexta eu ia lá, atendia os pedidos dos ouvintes, a gente apresentava junto o programa de rádio toda sexta-feira. E de segunda a quinta era ele que fazia sozinho, e a gente acabou fazendo essa divulgação da festa, uma divulgação a mais. E a gente atendia pedidos dos fãs de anos 80, era bem legal. Então, foram muitos anos, assim, 15 anos o Kid tocando com a gente, foi uma experiência maravilhosa. E uma das pessoas, sempre falo, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci, enquanto pessoa mesmo, porque é diferente do Kurt, que a gente estava comentando agora, quando ele saía da cabine, ele tirava foto com todo mundo, abraçava as pessoas, o pessoal vinha contar história para ele era super... Teve uma vez, faz um tempo atrás, aí uns 4 anos atrás, chegou um cliente nele, olha, ô Kid, você tocou uma música aqui, ó, em 86, você lembra que música que era? E ele foi super simpático. Não lembro, cara, 30 anos, mas me adiciona aqui no Face, ó, pega meu Face, manda a música pra mim, que eu vou identificar. Ele foi super solícito com o cara, assim, não precisava ser, né? Só falar, não lembro, mas não, me adicione no Face, eu tento identificar a música pra você. Ele foi super gente fina, então essas atitudes sempre fizeram ele ser um grande cara. Foi referência pra galera do rock, porque ele apresentou muita coisa nos programas de rádio. Quando eu ouvia os programas do Hit, o Rock Sanduíche, ou Splish Splash, lá nos anos 80, e ele, no começo dos anos 80 já, ele foi o primeiro cara que eu ouvi, especial do Vince Clarke, tocando Depeche, Erasure, né? Smiths, saía disco do Smiths, ele trazia na semana seguinte para cá, ó, daqui é o novo disco do Smiths, e apresentava na rádio. Então ele foi uma referência para o mundo do rock. Essa época de rádio, ele também tocava as fitinhas, eu lembro que essa época que eu estava na rádio e tal com ele lá, eu chegava o Sul lá com uma fitinha, ó, isso aqui não pôs na gravadora ainda, mas dá uma ouvida aí, se desse, encaixa na programação. E ele era super gente fina, encaixava também, colocou muito rock nacional, ele que apresentou, e rock internacional. E tinha o pessoal das novelas, né, que via as músicas dele tocando em novela, Gata Comeu e tal, ou da parte pop, Eu Sou Boy. Então ele tinha fãs em todos os estilos, tinha fã no mundo do rock, fã do mundo pop mesmo, que gostava até das músicas mais pop dele, como Sou Boy, Tique Nervoso, e tinha muitos fãs também da própria Festa Autobahn, gente jovem, tinha gente de 20 anos, pô, eu quero tirar uma foto aqui de vinil. Então ele foi desenvolvendo, é um dos caras mais gente fina que eu conheci na minha vida. Sadi, você conhece essa pessoa que está falando aí embaixo? Ó? O Gaguinho, testemunha ocular disso que eu vou contar agora. Exato, é isso que a gente vai contar esse caso. Adriano Vale é baterista e artista de luz do Pato e baterista do Chevette Hatch. Sabe que o Kid Vinil, só voltando um pouco,
Tem no YouTube um programa que ele apresentava na TV Cultura de São Paulo. Eu não sei se era Som Pop, eu não me lembro mais o nome do programa, mas tem no YouTube. E ele, pela primeira vez, nos apresentando um programa de TV em São Paulo, com uma querideza, com uma generosidade. Ele tinha ouvido realmente e gostava realmente, depois ele falou para a gente. E ali, o Kid Vinil, para mim, já passou a ser caramuru total. E aí, o que rolou? Foi muito engraçado que a gente, na época do Pop Rock Café, né, em BH, a gente estava por aí, sempre ia lá, de certa forma, tomar dar uma canja e tal. E uma noite, o Ricardo Cocos e o pessoal da equipe técnica do Nenhum foi convidado pelo Gaguinho para ver o Chevette Hatch. Beleza. Eu tinha visto acho que uma vez o Chevette Hatch já. Eu adoro, acho uma baita de uma banda, anos 80, faz umas festas geniais. Mas quem estava discotecando na noite era o Kid. O Kid discotecava e o Chevette Hatch fazia o som ao vivo. E aí, chegou no intervalo e o Gaguinho perguntou, dá para dar uma canja aí? E, claro, né, bicho, imagina, né? E aí, a brincadeira que eles fizeram foi a seguinte, me chamaram para o palco, eu toquei uma canção, aí chamaram o Kid Vinil, desculpa, chamaram eu e o Kid Vinil para o palco, não toquei nada, chamaram eu e o Kid Vinil, e a brincadeira era quiz anos 80. Qual desses é o baterista do Nenhum de Nós e qual desses é o Kid Vinil? Estava mais gordinho um pouco, né, antes da diabetes e tal. Cara, e aí ficou aquela coisa, a galera curtindo e a gente rindo e tal. Aí daqui a pouco eu fui para a bateria, o Chevette Hatch tocou Camila e o Kid cantou Camila, depois cantamos música do Kid também. Foi uma noite memorável com o seu Kid Vinil, que eu corroboro com o Marcos. É uma das pessoas mais doces, mais... assim, que ele compartilhava a cultura de uma forma muito amorosa. Grande falta faz o Kid. Isso aí, temos aqui o Rodrigo aí, ó, da equipe do Nenhum aí, ó. Grande Rodrigo, cervejeiro também, gente boa. Tá aí em Porto Alegre também. Falar em cerveja, pode tomar cerveja na... Pode, não, deve. Não. Ainda mais você. Então, assim, ó, vou tomar uma cerveja de um mineiro. Essa aqui é a Session IPA Hilda, ela é do Botelho Engenheiro, que ganhou o 10º cervejeiro Eisenman, que é o concurso que rolou no Multishow, que eu era um dos jurados, né? E aí vamos homenagear um mineiro aí com essa bela Session IPA. Segue o baile. O Botelho que desceu com a gente de carona, né, naquele evento. Faltou um pedacinho da história, que o Gaguinho falou aí, só descobriram realmente que eu era o Sadi quando fui tocar bateria. Mas depois eu fui no banheiro, lá do Café Pop Rock, estava no banheiro, entrou um cara, né? Então, o cara ali naquela posição, né, de sentido, ele olhou para mim e falou, sério, você que é o Kid Vinil, né? Luiz, eu vou até te provocar aí agora. Eu me lembro quando eu estava num bar aqui em Belo Horizonte com o Sadi. O Sadi foi no banheiro assim, aí chegou um cara pertinho e falou assim: esse aí que é o Ted, não é o cara do Nenhum de Nós? Eu falei assim: não, esse não é o Ted. Ele seria o Tedinho, não o Ted. Então tá, saúde, minha gente, que continua. E tem que beber. Se não puder beber na live, é brincadeira, né? Porque a gente não pode beber em lugar nenhum, pelo menos que beba aqui. Na época, o YouTube estava coibindo o consumo de bebida. O YouTube, na época, estava coibindo. Não, mas aqui está tudo liberado. Aqui é a live do Rock Master. Eu só não estou bebendo hoje porque eu estou bebendo só sexta e sábado. Então, hoje eu estou dando uma segurada. Mas hoje é sexta. Opa! Eu estou de férias. Mas nos anos 80, nós tivemos aí, já que nós estamos falando de música, vamos estender um pouquinho, né, na música, duas... Eu costumo colocar que são dois ícones da cultura pop, que hoje provavelmente a gente não tem. Nós temos hoje grandes nomes aí da cultura pop e tal, aí não cabe comparação, cada um gosta do que quiser e tudo, mas nós tivemos duas figuras que eram absolutamente
inquestionáveis nos anos 80, né? Madonna e Michael Jackson. Eram duas figuras que pairavam, assim. Por que hoje a gente não tem mais isso, né? Dessa forma incontestável? Assim? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Ó, eu acho que talvez a pulverização hoje de espaços, né, para você mostrar música, apresentar novidades, é muito maior. Quando você tinha, para a gente pegar uma referência do Brasil, né, quando você tinha, nos anos 80, um lançamento, né, brasileiro, você inevitavelmente era no Chacrinha, né, como um programa popular, ou numa rádio como a Fluminense, a Brasil 2000, a 89 FM também era uma rádio que tocava muita gente, a 97 também de Santo André era uma rádio também que lançava... Pois eram pouquíssimos canais de lançamento de um artista novo e para um artista também se consagrar. Eu não sei, talvez hoje seja muito mais pulverizado, muito mais difícil. Talvez vocês dois saibam dizer melhor um pouco, estando mais dentro do mundo, do universo musical mesmo. Mas eu acreditaria boa parte disso a essa pulverização, esse espaço hoje onde você não canaliza mais, é muito mais solto, né? Onde alguém estoura, onde alguém toca. Enfim, eu acho que é uma possibilidade. Eu tenho uma teoria que é a seguinte: algumas coisas mudaram ao longo dos últimos anos com a democratização, né, na música. Ou seja, como o Daniel falou antes, a gente esperava a música chegar na gente por algum veículo, né? Como tu falaste, tem as rádios. Inclusive, Camila aconteceu isso. Camila, ela começou a tocar em rádio rock, na Fluminense, na Ipanema, em Curitiba tinha a Terra, em BH, em Curitiba era a Estação Primeira, 89, 97, São Paulo, e só nessas rádios, que era rádio alternativa, vamos dizer assim, ou depois agora é rádio indie, e ela passou quase que um ano tocando só nessa resistência. Mas a música teve uma energia tão forte que um dia alguém de uma rádio grande descobriu que essa música podia virar, e aí foi engraçado. Aí é que nenhum de nós fez sucesso em Porto Alegre, porque nós não éramos muito conhecidos aqui. Tocava nas rádios alternativas, estava dentro a gente brinca, dentro da Kombi, né? Aí, quando uma rádio, que eu acho que foi a Cidade do Rio, começou a tocar, aí as outras rádios, sabe que isso funcionava assim, né? As outras rádios copiam, vão atrás, em todo o Brasil, e aí a Camila, no ano seguinte, passou a ser a música mais tocada, né? E aí trilhou esse caminho. Hoje em dia não tem esse caminho. Hoje em dia está tudo na cara, tá tudo muito... não é que seja fácil não é a palavra, mas a obstinação que se tinha antes é muito grande, né? Então, para ter um artista com culhão de parar um lance assim, acho que essa época passou, né? Passou um pouco, porque hoje os caminhos são menos tortuosos, menos pedregosos. E um pouco também, Luiz, você abre, Marcos, acho que o nosso ponto de vista mudou muito, e talvez tenha uma galera que gosta, que quando a gente tinha, sei lá, 15, 16 anos, a gente tinha esses ídolos incontestáveis, para eles, eu não sei se mas talvez seja mentira, não sei. Só que para a gente não vale. O nosso ponto de vista mudou também. E aí, Marcão, você acha que teremos novamente uma Madonna e um Michael Jackson? Assim? Eu acho que até, não só de Madonna e Michael Jackson, tem outros ícones dos 80 que vai ser difícil encontrar. Como a gente estava comentando, né? Acho que esses dois, claro, pelo número, pela vendagem. Também, hoje em dia, até contar a vendagem de discos é diferente. Hoje em dia, o cara baixa música, tem no YouTube, é diferente mesmo, né? Então, tem muita gente que é fã, por exemplo, sabe, de Coldplay, é uma banda que está estourando aí até hoje, e que tem muito fã, mas não vai ter o fenômeno que foi o Michael Jackson e a Madonna, porque realmente é claro que você tinha que comprar disco. Raramente se pegava um disco pirata. Mas hoje em dia tem CD pirata, tem YouTube, o cara ouve a música através de outras formas, então dificilmente alguém vai bater a vendagem dos dois.
Sem dúvida nenhuma, ninguém vai chegar nessa verdade. É o mesmo do single de Blue Monday, do New Order, né, que é o 12 polegadas, mais vendido da história e tal. Porque realmente a galera acaba gostando da música, ela baixa a música. Então, esse critério, então é difícil até analisar, mas eu acho que a pulverização, né, que o Luiz falou, tem muito a ver também, porque a pulverização de estilos de música, tem muito mais bandas hoje do que na época. Mas se você. Também outro cara que eu falo é o próprio Vince Clarke. Eu estava comentando isso numa live que eu participei no sábado, que até o cara que estava apresentando perguntou: meu, você acha que vai surgir alguém como Vince Clarke? Vince Clarke, que é o cara do Depeche, do Erasure. O cara criou o Depeche, fazia todas as letras do Depeche, fazia toda a parte sonora. Aí ele sai e faz as letras do Yazoo, toda a parte sonora, toda a composição e a experimentação. Aí ele sai do Yazoo, forma o Erasure, faz a composição, cria o nome da banda. Um cara assim, vai ser surgir, entendeu? Acho que não vai surgir alguém assim tão preocupado em experimentar, em criar coisas novas, em criar... Porque ele virou uma referência. Eu acho o Clarke uma das maiores referências, assim, em anos 80, Vincent Clarke, né? E tudo que ele fez. Então, eu acho que não só os grandes famosos, mas às vezes um cara criativo também, porque como estava dizendo o Sadi, também a pessoa não tem tanto esforço em criar, não. Tá fácil. Fez isso aqui. Conversou com a gravadora. Faz esse refrão que vai funcionar. Mantém esse refrão que vai fazer bom sucesso. E o cara tá preocupado naquele refrão que vai vender. O cara não quer experimentar. São os grandes problemas também. O Luiz, para quem não conhece o Luiz André, o Luiz é escritor, jornalista, meu colega também. O Luiz escreveu, entre outros, tá aí com o seu lado também, né? O Almanac dos anos 80, que é uma coletânea dos anos 80, né? Fala um pouquinho para a gente do livro, Luiz. Primeiro, assim, quando a gente lançou o livro, o Almanac foi feito de uma forma muito despretensiosa. Em nenhum momento a gente pensou que era um livro que era quase que um diário meu e da Mariana, que é a outra autora, né, com as nossas lembranças. Né? Tanto que o critério para entrar no livro não é necessariamente... O Almanac ele não é uma enciclopédia dos anos 80. Né? Certamente tem fatos importantes, políticos, inclusive, que não estão no livro. Né? A gente não fala, por exemplo, que já é finalzinho dos anos 80, quase virada para 90, da queda do Muro de Berlim, por exemplo. A gente não fala no livro. Porque é um livro com o olhar daquela geração. Né? Aquela geração dos anos 80, o que aquela geração consumia de chocolates, de álbum de figurinha, de cinema, de música, de esporte. Então, o critério para entrar no Almanac não era necessariamente de importância, de peso para a sociedade, vamos falar assim. Né? É um livro com curiosidades, com muita lembrança, né? E que a gente quis retratar um pouco o que foi aquela geração, porque eu nasci em 71. Né? Então, eu vivi os anos 80, o apogeu dos anos 80. Em 80, eu tinha 9 anos, ainda era criança, ainda brincava e tal. Mas em 85, eu estava no Rock in Rio, no meio da lama lá, né? Junto com o Sadi ali. Então, eu estava naquela lama, eu joguei meu tênis fora quando acabou o Rock in Rio. Me arrependo, guardado, né, ele com a lama. Mas, então, em 83, eu fui no Kiss, que foi talvez um primeiro show internacional de rock em estádio no Brasil. Né? Acho que foi o primeiro. Teve aí em BH, teve em São Paulo, no Morumbi, teve no Maracanã. Foi 83. Então, assim, em 83 eu estava entrando na adolescência. Em 89 eu estava estagiando, meu primeiro estágio em jornal, com 18 anos. Então, eu acho que eu vivi o apogeu dos anos... Eu vivi com máxima intensidade e cada fase dos anos 80. Então, o Almanac, o objetivo dele é registrar as memórias de uma geração, né? Não necessariamente sendo os fatos que historicamente entraram, que viraram história. Esse era o objetivo. E a gente fez da forma mais autêntica possível, né? Porque eu lembro que tinha muito pouco material de pesquisa em 2004, quando o livro foi feito. Né? As próprias imagens de internet, os memes que depois surgiram, era muito difícil você conseguir, por exemplo, uma embalagem de um Mentex, né? Para citar aqui uma bala que era famosa nos anos 80. Você conseguia foto de um Mentex. Então, a gente recorreu muito a empresas, a Estrela, a Garoto. Né, trabalheira, hein, rapaz? A gente foi muita empresa para tentar conseguir levantar material sobre isso. E muita coisa foi na memória, Daniel. Assim, a gente buscou muita coisa pela memória.
Claro, o livro tem 8 capítulos, né? Tem capítulos que são mais fáceis de pesquisar. A música era um capítulo relativamente mais fácil de você pesquisar, porque já tinha muita coisa documentada das bandas, né? A revista Bis era importantíssima. A Roll, um pouco antes também, foi uma fonte. Eu tinha a coleção completa da Roll e da Bis. Então, para a parte musical, foi relativamente fácil pesquisar esse material. Mas capítulos como modismos, por exemplo, guloseimas, você não tinha uma fonte de pesquisa, não tinha um site. Então, o grande desafio foi esse. E aí a gente foi muito na memória, o que era importante para os amigos da gente. Tem um pedacinho do livro que eu gosto muito, e depois esse comercial até voltou, que é o comercial do papel higiênico Neve. Né? No livro, o comercial era do Alfredo, que era o mordomo. Né? Isso voltou, uns 5 anos atrás, fizeram uma nova versão do comercial. Mas no almanaque, ele é citado assim: o mordomo do papel higiênico Neve era Alfredo, porque era assim que chamava, Alfredo. Então, é uma frase só que está no livro, com esses és dobrados do Alfredo, que só é possível escrever isso quem viveu. Né? Se eu fosse fazer uma pesquisa sobre o mordomo do papel higiênico Neve, eu ia falar, o mordomo do papel higiênico Neve se chamava Alfredo. Mas a graça aí é a pessoa ler aquela frase e se identificar. Falou, caramba, é isso mesmo, o nome do cara era Alfredo. Tal. Então, foi muito dá para imaginar... Dá para imaginar o rolo de papel no corredor. Quando falava Alfredo, passava o rolo. Alfredo! E assim como vários outros comerciais também. Enfim, o livro é uma memória afetiva, é um recorte afetivo dos anos 80, acima de tudo. Não é uma... Quem quiser estudar os anos 80, não leia o Almanac, porque não vai estar lá. Mas vai ter um recorte da cultura pop daquela geração. É mais ou menos isso. Ô Marcão, durante a pandemia aí, eu até estava brincando aqui, meu menino fica te imitando aí, fala do Ursulão, né, que você gosta. O Marcão, durante a pandemia, tem feito lives, como a gente disse, né? E nessas lives você passa isso aí também, né? Você passa comerciais, né? Você passa pedaços de desenho e tal. Isso é o que a gente está falando da memória afetiva, né? A turma gosta muito, eu vejo pelos comentários que o pessoal fica doido, né? Realmente a memória afetiva, porque assim, eu não gosto, por exemplo, de tocar. Na festa eu sou DJ, toco lá e eu gosto de tocar junto com o público. É horrível você tocar sozinho na frente de uma câmera e o povo longe. Eu não tenho não gosto disso, eu gosto de tocar junto com o público, né? Historicamente. Então eu falei, eu vou fazer live, mas não vou fazer no formato que o DJ faz por aí, que fica lá sozinho, porque eu estou vendo uma festa de muita energia. Quem conhece a festa, né? É uma energia, o público cantando todas as músicas e fazendo amizade, mesmo uma relação de família mesmo que vai criando no Autoban, né? Então eu falei, não dá para fazer assim, então eu vou fazer diferente, fazer como era o programa Autoban, quando eu tive programa de TV, né? E foi acho que 2006 a 2013, então eu fazia muito isso. Então eu passo lá 3 clipes, dou uma pausa, passo uma chamada de estreia da novela, um negócio legal, tipo, novela Sol de Verão, a chamada de elenco da Globo, que é lá 40 segundos, 45 segundos. O cara vê, como era novo, e lembra disso, passou 30 e poucos anos atrás. Aí eu passo, por exemplo, a propaganda do DD Dream. A galera, ou tem uma memória afetiva, a propaganda do Café Seleto, fala agora a hora dos comerciais. Aí eu passo lá uns 2 minutos só de propagandas históricas. Aí eu volto e passo, por exemplo, um trecho de um filme. Toda semana tem aniversário de filme, né? Então, por exemplo, essa semana foi aniversário do Conta Comigo. Eu passei um trecho do Conta Comigo e tal. Ou outra semana foi aniversário de Volta para o Futuro. Então eu pego lá um trecho, uns 2, 3 minutos, para a galera criar. Então eu sempre faço isso. Tem sempre desenho, filmes, tem alguma coisa de novela, propagandas bastante, claro, vários clássicos dos 80, né, que eu vou intercalando. Me dá mais ou menos umas 4h30, 4h40 de live, que também que dá uns 2 e pouco, eu já dou uma cansada. Tô louco. Até porque a galera tem essa referência da festa, né? Porque na festa a gente ficava até 6, 7 da manhã, né? Uma festa que, historicamente, ela sempre foi diferente das outras festas, né? Nos anos 80, mesmo, o meio das festas acaba 4 da manhã. O Autoban, porque é muita saudade envolvida e muita coisa para tocar, a festa sempre acaba às 6h30, 7 horas, já há 27 anos, ela nunca acabou muito, antes de 6 horas da manhã, assim. E a pessoa já tem esse pico. Eu tive lá na festa Autoban ano passado, em 2019. Né? Em 2018 eu fui no show do Phil Collins em São Paulo, e aí estava na fila do Parque Antártica lá, o pessoal passou panfletando, eu falei para minha mulher,
eu acompanho isso aqui desde a época do Orkut, pô, vamos lá nesse aqui e tal. Mas nós não aguentamos. Depois do show, eu estava morto, fui embora para cá, para o hotel. Mas ano passado nós voltamos e fomos lá na festa, e realmente é muito legal. É uma energia muito bacana, e as músicas, né, são as músicas dos anos 80, para quem gosta mesmo. Não só, eu acho legal que na festa não toca só tecnopop, não toca só o Formation Society, Rage, Pet Shop Boys, New Order e tal. Toca Smiths, né? Toca Cure, toca rock também. Zack and Bunnymen, The Clash, toca rock, toca punk rock, toca Ramones, toca tudo, né? E, claro, pós-punk, né? O pessoal chama de gótico e tal, eu gosto muito. Então a gente toca bastante. Smith, Filthy. E te perguntar, Marcão, na Autobahn, vale remix ou só toca original? Não, os remixes que a gente toca, na verdade, são da própria banda, as versões 12 polegadas, aquelas extended versions da época e tal, que o New Order lançava, The Clash e tal. São as extended versions da época. A gente não toca nada de remix feito a partir de 89, né? Remix feito por DJ, assim, a gente não toca porque, para mim, não é a lembrança, né? A pessoa gosta de lembrar do jeito que ela dançava na pista. Na época eu tocava as versões remix, mas as da própria banda, né? 86, 87, eram as próprias bandas que lançavam o 12. Então a gente só toca a versão original ou o 12 lançado pela banda, pela gravadora oficial. Bacana, já que nós estamos falando sobre cultura pop de uma forma geral, né? E aí voltando para o Almanac, o Gaguinho, aliás, mandou, o Gaguinho, baterista do Chevette Hatch, que nós estamos falando agora. O Gaguinho falou: esse livro era uma pasta do Chevette Hatch. Mas, legal. Luiz, você fala também. Barça já. A Barça também é anos 80, né? Barça... 70 e 80. Só. Mas falar Barça hoje, ninguém sabe o que é, né? Você falar. Vou procurar, mas ninguém sabe. Se tem alguém aqui com menos de 30 anos, esquece Barça. Parênteses aí que eu fui vendedor de Barça, tá? Olha para você ver que coisa. Olha para contar, hein? Porta em porta, assim, ó, porta em porta. Se eu querer comprar a Barça aqui, ó, porta em porta. Negócio violento, pô. Mas deve ter ganhado algum dinheiro. Hoje em dia você está na falência. Você sabe que... Então, já que você perguntou, sabe quantas Barças eu vendi? Quantas coleções eu vendi? Uma? Eu me lembro claramente. Mas, Luiz, você fala também no livro sobre a parte de infantil, né? Programas infantis, músicas infantis, e era uma época, o Sadi e o Marcão também estão aí para falar sobre isso, né? E o Sadi até mais dentro por a questão das músicas, né? As músicas infantis dos anos 80 também eram um público bem trabalhado naquela época, né? Porque se você pegar as músicas do Trem da Alegria, do Balão Mágico, daquelas bandas infantis da época, né? Vamos dizer assim, por trás daquelas pessoas que estavam ali cantando, tinha bandas sensacionais, né? Basta você olhar a ficha técnica das músicas, né? Acho que tinha muito mais qualidade musical mesmo, porque, por exemplo, o Roupa Nova tocou com várias bandas infantis, gravou, né, e nunca apareceu isso, né? Depois apareceu o Roupa Nova tocando a música do Ayrton Senna, tal, que todo mundo falava, mas ele tocou com muita banda infantil também. Os músicos, se você pegar ficha técnica de alguns discos infantis, o Trem da Alegria e o Balão Mágico, acho que são talvez os dois melhores exemplos. Só tem fera tocando ali, só tem músico bom mesmo tocando. Né? E tinha uma turma de compositores muito boa também, né? E a vantagem também é que era tudo muito conectado, né? Você tinha a música, o disco, mas você tinha um programa de televisão associado normalmente, né? Isso foi até a Angélica depois, no final, já na segunda metade dos anos 80. Em geral, você tinha a música conectada com a televisão. Como a televisão era plataforma única, era muito mais fácil você emplacar também um sucesso dos anos 80, dessas bandas infantis na época. Mas tinha coisa ruim também, né? A gente tem que levar em conta que tinha muita tranqueira na época, né? O Gugu, né, lançou algumas coisas muito ruins, mas que viraram emblemáticas e que hoje viraram música farofa, né? Aqui no Rio, a Festa Ploc, que é muito diferente do Autobahn, eu tive no Autobahn uma vez também, mas tem muitos anos. A Festa Ploc, ela foi para uma linha diferente da Autobahn, que é de fazer, de pegar o trash
não vou falar mau sentido, mas o trash do que era mais baba nos anos 80 para ser o eixo central da festa. Então, acho que tem e não estou condenando, não, tá? Que eu me dou, inclusive, com o Luciano, não vejo há muitos anos, mas é um cara que eu acho que ele escolheu uma linha de trabalho musical. Mas, voltando para a música infantil, o Gugu, a música do Passarinho ficou mais famosa, né? Mas o Gugu lançou muita coisa ruim e a gente não lembra. Né? Mas se você pegar um LP do Gugu, e foram pelo menos 3 ou 4 que saíram, tem muita coisa ruim na época. É porque talvez tenha ficado... Eu acho que esse é um dos grandes legados dos anos 80. Isso vale para a música, vale também para a televisão. A gente hoje consegue olhar com distanciamento e ver que teve muita produção boa. Né? E eu acho que esse é um dos grandes baratos. E aí, já que a gente falou de televisão, se a gente pegar hoje a TV Pirata, por exemplo, né, que foi um programa... É o próximo capítulo aqui, nossa. Eu ia falar da Armação Ilimitada também, mas vamos pegar a TV Pirata. Olha hoje o humor que está sendo feito hoje pelo Porta dos Fundos, por outros grupos bacanas que estão fazendo. Cara, eles bebem totalmente na fonte da TV Pirata. Né? Então, a TV Pirata ela tem uma importância hoje dentro da cultura brasileira, da cultura do humor brasileiro, que talvez não seja tão reconhecida como a música mas teve muita coisa boa também, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que saber olhar com distanciamento. Eu acho que a música infantil teve coisa boa, mas teve coisa ruim. Mas a televisão também teve muita coisa boa que a gente hoje tem que dar muito valor também. Né? Entrei já no seu capítulo aí à frente, mas não foi nada planejado, não. Não, mas daqui a pouco a gente volta nele, mas é aí, Sadi, Marcão, essa questão da música infantil, mercado infantil de uma forma geral, né? E era valorizado assim pela qualidade que tinha. A TV, o programa infantil, era a babá que hoje o tablet na época. Né? Ligava, tinha um programa que era a manhã toda, tinha outro que era a tarde toda, entendeu? Tinha gente que usava de babá. E se vocês lembrarem, que foi citado já, mas todos os artistas iam em todos os programas, da Mara Maravilha, o Choque da Angélica, o Show da Xuxa, depois já a Eliana, um pouco mais adiante, e todo mundo ia, nenhum de nós foi diversas vezes. E assim, era xarope fazer aquele playback e tal, mas aí, mas o Paralama foi, mas o fulano foi, aí acabava, então bora lá, então me dá minha caixa e meu prato que eu vou lá que não tem problema. Mas e aí, Marcão, você que passa muito, né, comercial, passa muito desenho e tal, você vê qualidade nesse mercado musical e cultural de forma geral, infantil dos anos 80? Pode ser sincero? Não vejo. É para ser. Acho que o Luiz falou ali, porque quem conhece a área. Eu, sinceramente, não gosto da música infantil dos anos 80, não suporto, mas tudo bem. Então, é uma opinião. A ideia é essa mesmo, faz parte. Eu não suporto, eu já era grande, eu não assistia Show da Xuxa, não assistia Angélica, não assistia Eliana, entendeu? Eu quero assistir desenho, tudo bem, Sabamu, Spectrum Man, Jasper, até o Jasper até peguei. Mas eu não gostava de programa infantil, muito menos das músicas infantis. Nessa época eu já ouvia muito Depeche Mode, ouvia muito Queen, sabe? Então, quando você ouve Queen, você não consegue se contentar com música infantil. Não tinha jeito. Agora, o TV Pirata, eu concordo muito com o que o Luiz falou. O TV Pirata é uma referência, todo sábado eu passo um episódio, né? Um trecho do episódio do TV Pirata. Todo sábado, a galera sente falta se eu não passar na live. Então, sempre eu separo lá, ou o episódio do Fogo no Rabo, que era Zoeira com a Novela, ou até do TV Mar. Todos os quadros eram muito legais, então toda semana tem uns 3, 4 minutos que eu passo TV Pirata, que foi uma referência sensacional mesmo. Marcão, aproveitando que você já está com a palavra aí, então fala um pouco aí para a gente dessa parte de humor aí dos anos 80, que foi muito forte, né? Com Chico Anísio, com Jô Soares, com TV Pirata, que nós estamos falando, e aí entrando em Armação Ilimitada também, né? Que tinha um quê de humor ali, né? Era um seriado, né, um pouco mais sério e tal, mas tinha um quê de humor ali também, né? E muita coisa, como a gente emendando aqui lá para o início, isso vem resgatando depois, como o Luiz falou, né? Porta dos Fundos e tal, bebeu muito nessa fonte, né? Com certeza. Tinha o Agildo Ribeiro, que era um programa
Agildo, ele era bem politizado. Eu acho que o Porta dos Fundos também tem influência do Agildo ali, nessa linha politizada. Jô Soares sempre foi também. Ele colocava piadas com duplo sentido. Claro, tinha aquelas brincadeiras que ele fazia mais zoeira, mas ele tinha muita. No governo Sarney, ele tinha piada todo dia. O Sarney era uma piada do governo Sarney. Então, todo dia o Jô tinha uma piada. Ele, o Agildo... o Chico Anísio também, eu gostei de muitos quadros do Chico Anísio, né? E bem lembrado, né? Além da TV Pirata, o Armação Limitada era um entretenimento, né? Não era um programa de governo, mas era um entretenimento que envolvia a gente, né? Eu gostava demais. Assistia, acho que todo dia. Assistia sempre. E não, teve mais programas de humor, assim, os Trapalhões, que às vezes o povo tem uma outra referência, tem um outro olhar hoje, acaba tendo um olhar... Mas os Trapalhões divertiu muito a nossa infância, né? Os Trapalhões desde os anos 70, sempre foi referência. Eu sempre gostei muito do Mussum e do Zacarias, para mim, eram referências históricas, assim, eu ria muito mesmo quando eu via o Zacarias, e ele tirava um sarro dele mesmo. Então, foi uma fase de muita alegria mesmo, né? O pessoal não tinha dó de fazer piada e você ria. A ideia era fazer rir, e sim, sempre com alguma inteligência, como era o caso do Jô, como eu falei, o Agildo Ribeiro, né? Que eu não lembro do programa do Agildo, você lembra? Era Cabaré do Barata, eu acho, né? Vocês lembram? Acho que era isso. Mas ele fez com o Jô também, né? Ele fez com o Jô, os primeiros, a metade dos anos 80, ele era do programa do Jô. O programa do Jô, você falou de política, a abertura do programa era totalmente política, né? Era ele inserido, né? Meio que como o Forrest Gump depois foi fazer 15 anos depois, né? Ele em cenas com Gorbachev, ou com, na época, com o Ronald Reagan, né? Então a abertura já era uma abertura muito com uma pegada política. Ele tinha um quadro, Jô, que cabe hoje em dia você fazer, que é o Me Tira o Tubo. Você lembra disso? Que ele falava, me tira o tubo, me tira o tubo. É o cara que ficou em coma durante tantos anos, estava na ditadura e ele acorda já na nova democracia, né? E aí ele ainda está preso na época da ditadura. Isso caberia hoje em dia, né? Você fazer isso. Até porque a história política da gente vai dando voltas o tempo todo. Né? Tá todo mundo enrolando? Tá todo mundo enrolando. E aí, Sadi? O Chico Anísio tinha um quadro que, claro, dizia respeito aos gaúchos, que era que falava com o presidente. A Salomé? Né? Salomé, que falava com o... Era o Figueiredo, né? Eu acho. Ela falava com o Figueiredo, já era a época da abertura. E ela era provocativa, né? Era muito legal. E vocês acham que os Trapalhões... Não entrando aqui muito nessa questão, o Marcão falou sobre os Trapalhões, tem muita coisa que a gente vê nos Trapalhões hoje, né, no Viva e tal, que na época a gente ria, achava graça e tal, que hoje, né, não dá para levar muito na graça isso aí. O que mudou? Luiz? É você. Vamos lá. Não, o politicamente incorreto é o que reinava no programa. Né? A gente tinha, dentro dos Trapalhões, um dos quatro era negro, bebia cachaça, né, falava errado, então aquilo era o estereótipo do cara que hoje não cabe num programa de humor. Mas tem um certo patrulhamento exagerado, que eu acho, né, que podem mandar aqui mensagens me detonando se quiserem, mas não tem problema. Eu acho que existe um patrulhamento exagerado também, né, de um excesso. Claro que você hoje tem muito mais responsabilidade com o que você faz, como você age. Quer ver um exemplo bem banal aqui? Hoje a gente leva cachorro na rua, né? Vai sair com cachorro para dar um passeio. Eu não tenho cachorro, mas eu tenho uma tia que tem um cachorro, eu saio com esse cachorro dela no fim de semana. A gente hoje recolhe o cocô do chão com um saquinho, né? Isso é louvável fazer isso, né? E nos anos 80 isso era impensável, ninguém recolhia o cocô do cachorro na rua. Então, isso foi uma mudança para o bem que a gente teve, né? Então, muitas coisas a gente evoluiu, como eu acho que o ser humano tem que evoluir. Mas tem um patrulhamento exagerado que você não pode determinadas piadas fazer mais. E os Trapalhões faziam. Os Trapalhões eram completamente tortos, né, nesse ponto de vista. Piada homofóbica era a tônica do negócio. Sim. Era homofóbico, era o Mussum negro, né? Então... Cara, o cara bebia cachaça no programa infantil. Olha só, isso é impensável. Hoje...
a legislação acho que nem vai permitir mais você... O Sargento bebeu uma cerveja aqui com o maior cuidado, porque pode alguém derrubar a live aqui, mas o Mussum bebia em rede nacional com audiência de 60 pontos na televisão, né? Então, é muito delicado, né? Você entrar numa seara dessa hoje em dia, mas eu acho que tem um excesso de patrulhamento. Eu, particularmente, acho que a gente vai, aos poucos, afrouxar um pouco e vai entrar num bom senso, né? O mais importante é o bom senso. A partir do momento que você não agride alguém, né, eu acho que você tem que ter a liberdade do humor, né, que era feito em determinadas épocas, mas com responsabilidade. Eu acho que essa é uma linha tênue pra caramba. Se você fizer uma live aqui e chamar uma turma de humor, acho que vai quebrar o pau a noite inteira aqui. É bem complicado mesmo. Mas, e aí, falando sobre televisão mais também, isso é uma coisa da nossa geração aqui. Nós temos um pouco mais velho, um pouco mais novo e tal, mas nós temos mais ou menos aqui uma faixa que vivemos dos anos 80. As novelas de hoje, por exemplo, as novelas de hoje, não sei, é uma coisa da nossa geração querer ver o canal Viva hoje para ver, por exemplo, eu estou acompanhando lá agora a Brega Chic, que é de 87, né? Eu assisti o Vale Tudo, eu assisti a Gata Comeu, outras novelas da época, que hoje eu não sei nem o que está passando, sinceramente, na novela das 6, da 7, da Globo. E aí, Marcão, o que você acha dessas novelas antigas? É uma coisa da nossa geração ou o pessoal tem gostado mesmo? Olha, é que eu conheço pouca gente que assiste as novelas de hoje em dia, mas muita gente acaba assistindo. Eu acho que deve ter uma audiência grande ainda. É que na nossa fase, sei lá, até eu gostava de novela, gostava de assistir Mandala até o último capítulo, porque eu gostava da história do Édipo lá, nossa, fui viciado naquela novela. E as trilhas sonoras de novela eram sensacionais nos anos 80. Você tinha lá, No Sonho a Mais, tinha, sei lá, Bronski Beat, tinha Madonna, tinha Culture Club, e aí você pegava sei lá, o Sol de Verão mesmo, saiu o I Azul, saiu o Duran Duran. As bandas legais vinham nas trilhas sonoras. Naquela época a gente não tinha acesso. A gente não tinha acesso à internet, não existia internet, não tinha YouTube. E era raro lançar um disco de uma banda aqui que não tivesse feito sucesso em rádio. Então, na verdade, a gente conhecia as bandas muito pelas trilhas sonoras. Então, a novela acabava virando uma referência até no outro sentido pra gente, né? Eu devo ter uma coleção aqui de uns 30, 40 discos de novelas dos anos 80, assim, de trilha sonora, porque é muita coisa legal que saiu, né? Se for ver, tinha muita coisa boa. Tinha horrores, e cada novela tinha, como tu falou, uma trilha nacional e uma trilha internacional. Saía a primeira nacional, né? E muitas novelas, no meio do enredo, trocava de trilha. Lembra disso? Eu tenho visto muito isso aí no canal Viva. Agora, a novela vai nacional, de repente começa a tocar só internacional. Mas isso não tinha muito a ver com a indústria também? Que entrar numa trilha de novela era um golaço, né? Eu acho que isso tinha muito direcionamento de gravador, ou não? Talvez o Sadio possa falar um pouquinho melhor sobre isso. Tinha os produtores musicais. O mais famoso da Globo nessa época foi o Máriozinho Rocha. Velho, sentava no colo dele para tocar música de qualquer jeito. Então, como é que funcionava? As gravadoras tinham o seu suplemento. O que é o suplemento? Eles pagavam um jabá, né, em vários veículos. E na Globo, era assim, eles vão ter tantas bandas para tocar no programa do Globo de Ouro, né? Então, assim, ó, a gravadora podia escolher na semana mesmo, podia mudar. Mas ela tinha 4 artistas, outra gravadora tinha 2, outra que pagava mais tinha 6. Então, isso funcionava. E aí, como o Máriozinho Rocha sabia que ia ser bom para ele fazer sucesso, ele até era um cara que tinha um gosto musical legal, como o Marcão falou, ele escolhia coisas bacanas, porque, cara, é muita grana envolvida. Então, claro que tinha a mão especialmente da Globo, né? Porque as outras emissoras nem se comparavam a audiência. E as gravadoras, então, se mancomunavam para fazer o que os discos de novela era o que hoje é um iPod do cara, uma música de cada, entendeu? Não tinha a sequência do disco. A coletânea, né?
Eu lembro de uma história do Ira, que Flores em Você entrou como abertura de uma novela, que era o Outro, não tenho certeza, mas o Outro. Na verdade, a música já tinha sido lançada 1 ou 2 anos antes, né, e escolheram a música como abertura. E o Ira foi no Chacrinha, num daqueles programas de Natal do Chacrinha, para tocar Flores em Você. O Ira não era exatamente uma banda que frequentava os programas da Globo, né? Porque o Flores em Você é do segundo disco, eu acho que eles estavam com o terceiro disco nessa época já. Mas eles não eram exatamente frequentadores de programa da Globo. E eles foram para o programa de Chacrinha e tinham que usar aquele gorrinho de Papai Noel. Todo mundo que entrasse no palco tinha que usar o gorrinho de Papai Noel. E o Nazi e o Edgar se recusaram a usar o gorro. E eles foram banidos, cara. Foram para a geladeira na época, não entraram, nunca mais tiveram música em novela, ficaram um bom tempo na geladeira sem participar de programa nenhum, né, porque era uma força muito grande ali, né? Eles não toparam, não se enquadraram ali naquele modelo, dançaram. Isso aconteceu muito com vários artistas, inclusive, assim, via gravador também, não era direto com o artista. O caminho a briga era de cachorro grande. Tipo assim, não pode me peitar e acabou. Então, isso aconteceu bastante. Cachorro grande é Dizem que... Eu queria falar... não só porque já se falou nessas bandas, eu não quero perder o gancho, que eu pedi, então, para os guris do Nenhum de Nós, assim, a primeira música que vem à cabeça quando fala nos 80. Queria saber de vocês, a primeira que vem quando fala nos 80, Marcão. Para mim é New Order. Minha maior referência é o New Order. Certo. Pega para mim é Cabeça de Dinossauro, se for pegar... Vou puxar a brasa para o Brasil aqui. Não falei música, mas falei um disco. Sim. Daniel. Putz, olha, eu... Nossa Senhora. É a primeira, Daniel, que vier. Eu, anos 80, para mim, é muito New Order também. Eu vou muito com o Marcão. E nacional, eu muito Titãs também, porque eu ouvi muito Titãs, tem os vinis todos os Titãs e tal, mas... E você, Sadi? O Carlão, a guitarrista do Nenhum de Nós, escolheu Killing Moon, do Eco, do Bunny. O Veco escolheu Você Não Soube Me Amar, da Blitz. Né? O Tonho, que é o nosso empresário, aquele que já está há tantos anos, ele diz que ele precisa falar duas. Uma é Shout, For Fears, e a outra é Thriller, Michael Jackson. E eu deixei duas porque as duas valem muito. Né? E eu, velho, é engraçado, não vai querer parecer diferente dos outros, mas para mim é Spirit of Rage, do Rush. Essa música, para mim, é muito anos 80. Coisa impressionante, porque me acompanhou há muito tempo. Né? E o Teddy é com o caminho do David Bowie, claro. Tá valendo. E eu fiz isso também, aí depois, mais tarde, eu falo com um grupo de cervejeiros, né, que a gente tem um grupo no WhatsApp. Eu fiz essa enquete, aí depois eu falo do grupo de cervejeiros que rolou. Ô, Sadi, e você, banda de anos 80, claro, exclui o Nenhum de Nós, né? Mas uma banda de anos 80 que vem à tua cabeça, assim. Como eu falei, o Rush, tá? Na época, quando eu aprendi a tocar bateria, isso foi entre 82 e agora, estou aprendendo ainda. Né? Mas, por exemplo, teve um disco que me marcou muito do Gênesis, que tinha Mama, né? Aquele disco me marcou demais, eu ouvi muito, porque eu tocava junto com o Phil Collins e estudava aquilo, então me marcou demais. Mas, por exemplo, para mim, uma banda que me marca, mas aí já é quase que do lado contrário, que eu vi show, foi o Bolshoi, que é muito anos 80, né? Sunday Morning, lembra? Né? E Volcano de nacional, eu quero saber nacional. Nacional? Assim, ó. Eu sempre gostei de Raul Seixas, tá? Então pega 70, pega 80, né?
E, cara, Paralamas é uma banda que eu tenho não só amizade, carinho, respeito, mas gosto de verdade. Tem músicas que eu ouvi do Paralamas, a primeira vez que eu chapei de verdade. Inclusive, eu sei que a baterista tem um rapazinho lá que toca pouco, né? Então, o Barone, para mim, é um monstro, é de outro planeta. Sinceramente, Barone, para mim, é um negócio de outro planeta. Assim. Eu já vi o Barone tocando 500 vezes e eu não canso, não. Alguém lembrou que Dire Straits tá muito a cara dos anos 80. Passou aqui rapidinho, mas Dire Straits é muito anos 80. Eu acho internacional, talvez para mim seja uma das referências, junto com os Smiths também. Aí o Robson Leite, meu amigo, Mr. Milk aqui, ó, colocou Ahá, kkkk, mas não tem kkk não, viu, Robson? O Ahá é uma senhora banda, tá voltando aí, né? O Ahá também, né, Marcão? Falou que tinha acabado, fez show na Noruega, turnê mundial, escambau, e depois tá de volta aí. Acabou em 2010. Falei da tecnologia, tem umas vantagens na tecnologia que a gente tem que admitir. Na Noruega, era 5 horas mais tarde, né, o show deles, e a gente ia ter a festa Autobahn exatamente no sábado, que era 2010 e tal. Eu consegui, algum fã lá foi no show, filmou e postou no YouTube. Eu baixei aquilo para poder passar na festa. Foi legal. Vocês estão vendo o último show do Ahá que aconteceu faz 4 horas atrás. Foi muito legal na festa, foi uma emoção, porque era a despedida do Ahá, que a gente não sabia que eles iam voltar, óbvio, né? Foi em 2010, mas muita gente chorando na festa e podendo ver um show que aconteceu na Noruega, há pouco tempo atrás, que algum fã subiu. Foi muito legal essa experiência. Depois eles voltaram em 2015 por causa do Rock in Rio. Na verdade, foi para voltar para o Rock in Rio. A banda, claro, voltou, continuou fazendo alguns shows, mas foi o Rock in Rio que convenceu eles a voltarem por ter sido a banda que bateu o recorde de público na época, de maior público. O Luiz pode contar para a gente também essa história aí. Mas o Ahá foi o maior público daquela época lá do Rock in Rio. Foi o Rock in Rio 2 mesmo, né? Em 91. Eu não sei a quantidade de público. Não, acho que foi o Marcão. Na verdade, foi nenhum de nós o maior público. O Ahá fechou nenhum de nós. O Ahá era o forte, né? Muito bom. É verdade. Boa. Agora, voltando para a cultura pop dos anos 80, saindo um pouco da música, esporte também é pop, né? E aí é um pouco a minha área, né? Nós tivemos nos anos 80 aí 2 Copas do Mundo, medalha de prata na Olimpíada. O que vocês lembram aí de esporte dos anos 80? Pode sortear. Para mim, a melhor seleção que eu vi jogar, e não é saudosismo, não, é a seleção de 82, de futebol bonito, não vamos falar de título. Aquele time era imbatível, o time mais injustiçado da história. Mas, para mim, é a grande referência. E se sair do futebol, tem a Fórmula 1 também, né? A gente faturou 5 títulos nos anos 80, né? É coisa para burro, né? Quer dizer, o último já é 90, mas 4 títulos, então 2 do Piquet, 2 do Senna, 3 do Piquet e 2 do Senna. É muita coisa. Então, a Fórmula 1 era... Eu acordava todo santo domingo, 9 horas da manhã, que a maioria das provas eram 9 horas da manhã. Eu não perdi uma prova, cara. Hoje em dia eu não sei nem quem são os pilotos que estão correndo na Fórmula 1. E o vôlei brasileiro, que se criou nos anos 80, né? Ô, Sadi, não vale falar o internacional. Não vale falar o internacional, porque o internacional foi em 79, né? Então, tô bem quietinho aqui. Bem tranquilo. Não, se a gente pegar de clube, sem querer espetar o Sadi, mas se a gente pegar clube, os 2 grandes times dos anos 80 foram o Grêmio e o Flamengo. E o Atlético também aqui do Belo Horizonte. O Atlético também, mas foram os 2 times, talvez maior referência, que seria, sei lá, na década passada foi o Palmeiras aqui, né? Sei lá, São Paulo também, Cruzeiro um pouco em BH, isso falando de ano de 2010. Era difícil ser colorado na década de 80, velho. 80 e um pedaço do 90 era complicado. Tinha que ter paixão, porque tudo dava errado para nós e certo para eles. Mas era a ressaca, né, de uma década onde a gente ganhou de tudo e de todos, e aí o pessoal fez a cama e deitou na fama, né? E aí aconteceu o que aconteceu. E aí depois voltamos também, né? Agora, aquele jogo de 82, que o Brasil foi eliminado, foi a penúltima vez que eu chorei no futebol.
eu chorei também quando o Inter foi campeão do mundo, mas a penúltima vez, e por muitos anos... né? Exatamente, a minha emoção ali ficou um pouco cauterizada. Quando eu vi aquele time que, claro, tinha o Falcão, além de tantos outros Cerezo e tal, não vou citar o time que não precisa, mas o Falcão era uma coisa que, o jeito que ele jogou e tudo, aquele jogo me derrotou, acabou comigo. Acabou. Ô, Marcão, você não fala muito de futebol, né? Eu reparo que você não gosta. É porque eu não quero entrar muito, mas eu gosto de time, né? Porque quando eu faço a live lá, e o Brasil inteiro assiste, gente, Estados Unidos assiste, então eu não entro muito em time. Mas quando eu falo da seleção, tudo bem. Quando eu entro em time lá, acaba gerando umas brigas com muita gente participa. Mas eu tento evitar. Mas para mim, a seleção de 82, como falou o Luiz, é a melhor seleção que eu vi jogar na vida. Não é assim, só aqui que eu vi nos anos 80, a melhor da minha infância. Não, a melhor seleção que eu vi jogar na vida. E era Zico, as referências, Zico, Falcão, Sócrates, né? Uma seleção maravilhosa, que tinha um jogo lindo, e o Tele também. Gosto muito do jogo do Tele, ele não deixava, não vamos voltar para trás com a bola, nós vamos atacar, não vamos ficar recuando, tocando bola na defesa. Esse tipo de jogo, às vezes o povo não entende, mas o importante é ganhar. Não, calma aí. Ganhar, às vezes, de uma forma que a gente até pensa, não, vai ganhar, mas passa um jogo, passa 2, depois toma 7-1. Então, calma aí, né? Estamos ganhando e toma um 7-1. Cara, a seleção nunca tomou 7-1, eu posso te garantir. Seleção maravilhosa, para mim foi a maior referência da minha vida de 82. Gostei muito de 86 também, mas 82 foi minha referência. De 90 eu odiei. Eu acho que o Lazzaroni fez um monte de merda. Ninguém gostou daquela. Aquilo lá foi uma vergonha também para mim. Mas a 82 foi maravilhosa. E a outra referência que eu faço, assim, das aberturas, a abertura da Olimpíada de 80, né, a abertura e o fechamento da de Moscou, também foi uma coisa que marcou minha vida, sabe? Aquilo lá, até hoje eu lembro, a Misha chorando, eu acho que aquilo, uma das coisas que me marcou, assim, na Olimpíada foi, das Olimpíadas, né, na fase dos 80, foi a de Moscou, aquela abertura, tudo muito combinado, bem feito, né? Misha, né? Ursinho Misha. Misha, E, claro, a Fórmula... Você torce para quem, Marcão? Eu sou tricolor. Aí, ó, nos anos 80 para São Paulo foram bons times. Ganhou 5 títulos paulistas, né? 5 títulos paulistas, ganhou o brasileiro em 86, que na época, né? Por exemplo, o Corinthians não tinha título brasileiro ainda, foi ganhar só em 91. Então, como a Libertadores, São Paulo ganhou em 92, o Corinthians foi ganhar só em 2012, sempre um pouco atrás, né? Um pouco atrasado. Né? E o Luiz, torce para quem? Eu sou uma coisa, a gente não. Desculpa, Luiz, interrompi. Fala aqui. Rubro-negro. Nossa senhora, anos 80, então. Pelo livro dá para saber que ele é flamenguista, pô. Pelo almanac, você mata. O almanac é bem puxadinho, né? Agora não dá para deixar de falar em esporte nos anos 80 no Brasil sem falar em Luciano do Vale, né? Sim, Luciano do vôlei, né? E alguém lembrou. Não, Luciano do Vale, não, vôlei, boxe, tudo. Alguém lembrou aqui de 2 personagens que o Luciano do Vale que praticamente criou, que foi o Rui Chapéu, né, que foi... E o Maguila, exatamente. O Rui Chapéu e o Maguila foram personagens impulsionados pelo Luciano do Vale, né? Porque o Maguila estava longe de ser um grande lutador, mas era um lutador folclórico, né? Então, graças a Bandeirantes, na época, o Luciano do Vale, que esses duas figuras se tornaram importantíssimas, né? E o Oscar Schmidt também, né? O Brasil ganhou lá dentro de Indianápolis, coisa que nunca tinha acontecido contra os americanos. Nunca tinha acontecido, Também isso fica na memória pro resto da vida. Aquela cena, e ele comemorando, ele deita no chão, tipo, ganhamos, pô! Ele grita assim mesmo. Foi. Fica na cabeça. Mas engraçado é que o basquete não se criou igual o vôlei, né? O vôlei, aquela geração ali, a geração de prata, muito do que o vôlei se tornou nos anos 90, aquela potência, né? Nos anos 90, o Brasil ganhou tudo. Muito referência da turma do Bebeto de Freitas, né? Na época, que era o treinador do... Aquele time era muito bom, né? De vôlei. Você tinha prazer em assistir, cara, os jogos de vôlei. Ó, a mulherada reivindicando aí, ó. Hortência e Paula. Falou a Patrícia. Duas sensacionais. E agora, o Adriano lembrou aqui também, ó, Copa Pelé, seleção dos veteranos. Isso aí era bem legal também. Daqui a pouco eu vou lembrar Copa União aí quero ver. A Copa União não lembra não. A taça de bolinha não lembra não. Taça de bolinha não lembra não, dá problema aí, ó.
Mas beleza, galera. Nós estamos indo para 1h40 de papo aqui. Se for falar de anos 80 aqui, nós vamos longe. Nós cobrimos uma boa fase aqui, né? Nós falamos de televisão, falamos de humor, falamos de esporte, de música, muito claro, né? Sadio? Eu vou sair só um pouquinho para buscar o brinde final, então. Peraí. Opa, manda bala. Mas aproveitando o ensejo, já então, já que nós já estamos caminhando para a reta final aqui da nossa live de hoje, até o Marcão, que coitado, né? Faz uma live atrás da outra aí, não só durante a semana, mas principalmente no final de semana, né? Tem que liberar, e eu acho muito legal também, Marcão, aí já que nós estamos na reta final, que você fala muito do seu pai, né, na live, você até colocou ele no ar outro dia e tal, e eu acho isso bem legal, bem louvável, assim, bem bacana, e até no sábado passado você terminou mais cedo, né, para poder acordar no dia seguinte, que era dia dos pais também, né, para ficar com seu pai e tal. Essa coisa de família também é bem legal, né, e se você puxar isso na live, né. É verdade, porque assim, eu morava sozinho, né, até o começo da pandemia, e meu pai também, na casa dele, morava sozinho, mas quando eu vi que o negócio estava pegando, que ia ser pesado, eu falei, não, ele não vai poder ficar indo para feira, indo para mercado, então eu busquei ele para morar comigo, ele está morando comigo faz 5 meses, não vê a cara da rua, praticamente só desce aqui para tomar um solzinho e volta e tal, do prédio lá embaixo, mas era a alternativa que a gente tinha mesmo, ele não podia ficar, sabe, saindo, tendo contato, indo para a rua, então eu trouxe ele para morar comigo, para proteger mesmo, né, E faz 5 meses e pouquinho que ele tá morando aqui. Tá gostoso, então às vezes eu ponho ele aqui na live, ele senta aqui e conta, tá difícil. Ele fala, essa quarentena já virou oitentena, noventena. Ele faz até umas piadas aqui. Porque, claro, né, sente a falta, mas tá sendo interessante, sim, para ele também, essa convivência de novo. A gente tá junto de novo, como era quando eu era criança, mas estamos protegendo. Acho que isso é muito importante, é proteger quem a gente ama, né? E ele curte os anos 80 também? Porque ele deve ter... Ele curte anos 80, ele curte mais a fase dele, 60, né? 60, 70, ele tem muita referência nos 60, 70, mas curte bastante anos 80, gosta de New Order, Depeche, né? Ouve as músicas nacionais também dos 80, ele gosta bastante. Mas a referência mais forte dele é o rock 50, 60, assim, sabe? Ele gosta bastante. Ele me influenciou muito também, além de, claro, de MPB, ele gosta muito de Chico Buarque, né? Desde da infância dele também, tem essa referência aí, a adolescência dele, ele curtia Chico, curtia Milton Nascimento, né, Caetano Veloso, ele tem muita referência no MPB também. Bacana. Aqui, olha, só que nós estamos na reta final aqui, vamos atender. Primeiro, te mandar um grande abraço aqui para o Ivan Gonçalves, vocalista do Casa das Máquinas, banda clássica, Ivan, que é meu amigo, daí de São Paulo, tricolorzão doente também, viu? Um abraço para o Ivan, tá sempre assistindo a gente. Abraço para o Eminho, Emerson Costa, grande, meu brotherzão de mais de 20 e tantos anos, Eminho, um cara que eu gosto muito. Teve alguém que perguntou aqui, na lata aí, Sadi, Marcão e Luiz, Pet Shop Boys ou New Order? O Marcão não precisa responder, não, que eu já sei. Eu vou no Pet Shop Boys, vou ser ovelha negra aqui, mas sou Pet Shop Boys. A Camila aí, Para mim é difícil, cara, mas eu acho que é New Order também. E o meu amigo... não queria deixar vocês irem embora sem tomar essa cerveja foi produzida pela cervejaria Bamberger, aí de Votorantim, para comemorar os 25 anos da Camila. Ela cheia de referências, E aí, então, ele conseguiu uns ingredientes para fazer uma antiga receita. Segundo ele queria fazer uma receita que ultrapassou o tempo e queria homenagear uma canção que ultrapassou o tempo. E aí a gente fez. Era para ser uma batelada. Até o copo ali autografadinho. Era para ser uma batelada, mas ela foi considerada a melhor Pilsen do ano, a melhor Bohemian Pilsner do ano e tal. Vamos parar de fazer? Não vamos parar, não. Como é que vai ser o royalty? Paga em cerveja. Ótimo. Agora, que honra, hein? Bacana demais isso. Muito bacana. Sadi, que além de baterista do meio de nós, Sadi é jurado internacional de concurso de cerveja, burgomestre, Sadi, um dos caras que mais entende cerveja no Brasil. Aí, viu? Muito bem. E aqui pergunta muito onde comprar a Bamberg. E sabe que teve muitas distribuidoras acabaram quebrando no Brasil. E então eles montaram a loja virtual. Então tem a loja Cervejaria Bamberg, só procurar no Google, e aí
tem entrega, tem preço, tem tudo de bom lá, vai poder tomar Camila em qualquer lugar do Brasil. E a Bamberg também faz a Sepultura Caos, a Bamberg também faz, também tem cerveja dos Raimundos, a Bamberg faz o Calibre, ela tem uma linha toda de cervejas de banda, só entrar no site e olhar lá. Fala em banda, ó, já que nós estamos na reta final, o Guto Villanova, grande Guto, que é meu amigo aí do Rio Grande do Sul, também de Porto Alegre. Você conhece o Guto, né, Sadi? Sim. Guto, Maria Angélica. O Guto perguntando aqui, ó. The Cure, Smiths ou Echo? Para mim, essa? 3. Para mim, Smiths. Olha, que pergunta difícil. Eu gosto muito do Smiths e do Cure. O Echo eu gosto da banda, eu não gosto muito das entrevistas do Ian, que sempre me apronta. Vamos combinar que o Ian é uma mala. Mas o Cure, para mim, assim, o Smiths é uma das mais saudosas, porque só teve 4 álbuns. Então, eu diria que a mais saudosa é o Smiths, porque merecia pelo menos uns 8 álbuns, que é uma banda que eu adoro. E o The Cure pela carreira completa. Assim, eu gosto do Cure pela discografia completa mesmo. E aí, Sadi? Eu vou com o Marcão nessa, mas para mim os Smiths fizeram a saída elegante, né? E o que o Morrissey fez depois corroborou, né? O talento dele corroborou o que a banda representou, e o Johnny Marr, ele tinha muito bom gosto na guitarra, muito bom gosto. O Johnny Marr depois fez aí o Marcão, que vai falar melhor, o Electronic, né? Johnny Marr, O New Order e o Pet Shop Boys, juntou os 3 e fizeram o Electronic, a super banda ali, que era para começar nos anos 90. Não acabou não vingando, lançou só 2 álbuns, mas depois acabou lançando o terceiro com alguns singles, mas foi sensacional essa mistura, né? Johnny Marr na guitarra, o cara do New Order nos vocais, junto com o Neil Tennant do Pet Shop Boys, né? E o Chris Lowe participando. Foi sensacional. E eu fico com o The Cure e vamos combinar que... Oi, Sérgio. Vai, Daniel, depois eu concluo. Vai aí. No caso dos Smiths, sensacional carreira, o Morrissey é sensacional, mas é uma mala também, né? E tu não falou a tua. Tu falou a tua preferida? Cure, dessas 3 aqui. Cure. É. Sadi, pra você aqui, ó. Eu gosto. Fala aí, Sadi. Cervejas dos anos 80. Malte 90. Tô brincando. Pelo amor de Deus. Malte 90, eu tenho uma lembrança muito boa, que tu vai lembrar, que ela era a cerveja patrocinadora do Rock in Rio. Foi lançamento do Rock in Rio. E hoje, olha só como as coisas são. Hoje em dia se fala muito em cerveja puro malte, né? Porque a Heineken é puro malte, porque agora tem a Skol puro malte, porque tem, enfim, tudo que é puro malte. A legislação brasileira permite ter até 55% de malte, no mínimo, pode ter para ser uma cerveja. Então, cervejas comuns tem tal do milho, tinha um arroz, né, década de 80. E a Brahma resolveu lançar uma cerveja de qualidade, com 90% de malte, que era malte 90. E quando lançou... Ela, inclusive, aparece... Vai lá. Eu queria dizer que quando foi lançada ela era boa, eu gostava. Aí depois ela virou marca de... Não, eu ia mostrar que ela aparece, inclusive, no ingresso. Isso aqui, ó, esse pedacinho aqui é o ingresso. É o meu, aliás, esse ingresso aqui, um dos meus ingressos. Ó. Aparece o logo aqui da Malte 90. Não sei se tá dando para ver? Tá. Eu conheço a logo. O apelido na época então... era Malte Nojenta, né? Que a galera tem ela foi numa bomba abaixo aí, complicado. Mas anos 80, cerveja. Teve uma cerveja que marcou muito anos 80, Pajara. Era menos comum aqui no Sul, mas, velho, a Serpa Export, a Serpinha, aquela, era uma cerveja que marcou muito anos 80. Inclusive, teve um final de gravação de disco, a gente gravava ali na Barata Ribeiro, né, no Rio de Janeiro. Os 2 primeiros foi na Dona Veridiana, em São Paulo, ali perto de Higienópolis, e os 2 outros da BMG foram na Barata Ribeiro. E a gente ficava no hotel, na Toneleiro Casqueira Campos, ali, e tinha uma churrasqueira no último andar. Quando ficou pronto o disco, o pessoal da gravadora falou assim, vamos convidar uns radialistas, pessoal de loja, vamos fazer um churrasco para a galera? Vamos.
precisa tanto de carne. Eu tinha um açougueiro amigo meu ali na toneleira, e eles lotaram um freezer de servo, né? Só tem um detalhe: no outro dia de manhã nós tínhamos que tirar as fotos para a capa. Nossa Senhora. E só lembrando aqui um outro lançamento do Rock in Rio, Hot 90 foi um lançamento lá, e o Bliss, aquele iogurte que tinha de bebê, que não existia iogurte de bebê, iogurte de garrafinha, era tudo de potinho na época, né? E o Bliss foi lançado também no Rock in Rio, foi um lançamento lá da época também. Ô, Sadi, o Tavinho está perguntando aqui, ó, Luiz Otávio, a Kaiser Bock é sensacional, uma das melhores cervejas comerciais brasileiras que tiveram para mim, mas eu não tenho certeza se foi lançada nos anos 80. Não tenho certeza. Eu acho que é capaz de ser 90 já, mas igual. Uma das melhores cervejas comerciais para mim, e tinha uma fábrica aqui em Gravataí, aqui do lado, que fabricava essa cerveja, e eu sempre era convidado para o dia do lançamento. E acabava ficando com o mestre cervejeiro até de noite, contando histórias, ouvindo histórias, na verdade. E aí, por exemplo, uma coisa que naquela época a Kaiser Bock tinha 19 IBU. Para ter uma ideia, hoje uma cerveja comum, assim, Skol Brahma tem 8, 9% de amargor. 10. Então, quase 20 IBUs, né? Quase 20 IBUs. Na época, era muito arrojado, era quase artesanal. Véio. O Marcão gosta de cerveja de trigo, né, Marcão? Eu gosto, eu tomo no programa também, querido. Eu estou fazendo o programa aqui, eu tomo Erdinger, eu tomo Paulaner, eu gosto muito de cerveja de trigo. Bacana. Tem uma da Bamber que tem uma Sepultura Weiss. Boa. Sepultura Weiss, excelente cerveja, viu? Olha, galera, então eu acho que com esse brinde final aí da Camila, acho que nós fechamos nessa dica. Então, vamos fechar. Uma coisa eu lembrei: se a Kaiser Bock não era, talvez, dos anos 80, o baixinho da Kaiser era, né? Era. Exatamente. Lendário. Aliás, era uma das figuras bem clássicas dos anos 80, né? Garoto propaganda histórica. Beleza. Sim. Estamos acabando, mas vamos combinar. Quando voltar, quando acabar a pandemia, aí a gente vai fazer esse encontro pessoalmente, tomar várias cervejas aí que você vai levar pra gente. A gente vai experimentar várias cervejas. Aí no Autobahn, né? Porque aí a gente é o meio do caminho para todo mundo, né? O meio do caminho para mim e para você, né, Luiz? Porque para o Sadi aqui, tanto faz. Nós estamos uma conexão aqui de Porto Alegre, Rio, São Paulo, BH, né? Isso mesmo. E se demora muito esse encontro analógico, a gente pode fazer um virtual e combinar algumas cervejas que a gente compre e aí degustar com um tema de música junto. Cerveja eu adoro, pode. O Sadi, inclusive, fez aqui em Belo Horizonte 2 vezes já a harmonização acústica, que é sensacional, né? Que são vários pratos harmonizando com várias cervejas e uma banda que tem o Rick Cox, baixista do Pato Fu, com o Sadi, com o Cláudio Moraleida tocou, mais outras pessoas, e aí ele fala uma cerveja da escola inglesa, aí toca uma música de uma banda inglesa, uma cerveja da escola belga, aí toca uma música belga, e vai e explica um pouco sobre a cerveja, né? É bem legal, inclusive. Muito legal. Lembra que música a gente tocou na cerveja de malte defumado? Smoke on the Water, né? Claro. Gente, então vamos fechar, né? Eu acho que nós fizemos um panorama geral aí. Obrigado a vocês, Sadi, Marcão, Luiz, começando pelo Sadi aqui. Sadi, obrigado, viu? Você que é meu amigo já de 200 mil anos. Vamos seguindo aí, né? Com pandemia e tudo. Tamo junto. Estamos em casa. Não tá fácil, mas estamos em casa. Exatamente. Marcão, sábado eu tô lá te vendo, hein? Obrigado por você ter participado com a gente aqui. Obrigado pelo convite, adorei, foi muito legal participar com vocês e quando tiver outra pode chamar aí. Conto com vocês também para assistir a live no sábado, se vocês puderem, sábado às 10 da noite, tamo junto aí. Obrigado de novo, valeu.
Bacana. Luiz, obrigado, viu? Sucesso para você nos projetos da editora. Luiz, que é jornalista, meu colega, escritor também, tem uma editora no Rio, né? Está lançando vários. Aliás, eu estava conversando com ele, quem quiser, quem tiver com curiosidade, eu não vou falar aqui para não entrar em política nem nada, mas é um lançamento sensacional, que é o último lançamento dele. Obrigado, viu, Luiz? Um abraço para você e sucesso na editora, viu? Valeu, gente. Obrigado. Prazerzaço mesmo estar aqui com vocês. Nunca imaginava que ia estar com a turma aqui, com o Marcos Vicente e com o Sadi. Obrigado mesmo, gente. E todo mundo que participou, que mandou mensagem, que esteve com a gente aí. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado pela audiência e já temos mais lives aí no Rockmaster, sempre com muitos assuntos pertinentes, aí, assuntos diferentes e tal. Valeu, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Até a próxima. Oi, Sadi. Um abraço pro Rui, né? Rockmaster, pô. Grande, Rui Montenegro, que é meu irmão de coração de Rockmaster também, sempre firme e forte. Valeu, gente. Obrigado, viu? Abraço. Tchau, tchau.